Jesus. Alguém pode aplaudir em nome de Jesus? Yes. Glória. Ton mari nasceu no mês? De julho. Ton mari est né le mois de juin. Julho. Julho. Juin. Julho. 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 Juillet. Yes. Oh, Jehovah. Você só vive Tu vis seulement porque o amor de Deus te sustenta. parce que l'amour de Dieu te garde. Jesus. A minha oração é que a bondade Ma de Deus prière, te que la sustenta. bonté de Dieu te garde. Levanta as suas mãos, diga comigo, Elle te met avec moi, Senhor, Seigneur, derrama a sua bondade Derrama épargne sua ta bonté bondade sobre a minha vida. sur sobre a ma minha vie. vida. Jesus. Répands ta bonté sur Glória. Você só vive moi. Tu vis seulement, primeiro premièrement, porque a bondade de Deus está sobre parce que ti. la bonté de Dieu est sur toi. Mas muita coisa que podia te limitar. Mais beaucoup de choses peuvent te limiter. Lacoia chatayabas. Jesus. Não sei se falo ou não falo. Jesus. 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 Oh. Jesus. Your name is powerful. Oh, Jesus. Your name is Jesus. glorious. Pode falar, pai. Jesus. Oh, Jesus. 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 Profético é complicado. Les prophétiques est compliqué. Ninguém te destruirá. Personne ne détruira. Ninguém te destruirá. Personne ne Maman. détruira. Maman, Onde você casou pode implicar muita coisa sobre a tua vida. là où tu t'es marié peut impliquer beaucoup de choses sur ta vie. Ninguém te mente. Personne ne te ment ça. Você não casa pá, você casa família. Tu ne maries pas un bois, mais tu maries une Você famille. casa um espírito, você casa Tu maries un problemas. esprit. Onde você casou pode Là où implicar tu es muita marié coisa. peut impliquer beaucoup de choses. Que existe leis na vida das Il y pessoas. a des lois dans la vie des gens. Você me entende? Tu me comprends? E nós não cruzamos. Nós aqui nossa luta não é com, não é com homem. N'est pas contre l'homme. Aqui nós não acusamos Nous ninguém accusons feiticeiro. que personne n'est Nosso sorcier. feiticeiro número 1 é Satanás. Notre sorcier numéro 1, c'est Então, nossa Satan. luta número 1 Notre é com lutte numéro Satanás. un est contre E Satan. Satanás trabalha nos Et sistemas. Satan travaille dans le système. Existem leis. Il existe des lois. Posso avançar. Je peux avancer. Posso avançar. Je peux avancer. Posso avançar. Yes. Porque posso estar a ajudar os outros que estão aqui. Amen. Primeiro, Premièrement, você já podia morrer há muito tu tempo. peux déjà mourir il y a longtemps. Podias morrer por quê? Tu devais mourir Porque eu pourquoi? estou a ver, Parce que eu estou vois- aqui, Comme je suis ici, estou a ver por cima da tua je cabeça. vois sur ta tête, Estou a ver por cima da tua je cabeça. vois sur ta tête, Julho, juillet. Jesus. ok? E eu via Júlio Et j'ai vu e eu juillet, sabia que estava ligado com teu je marido. savais que tu étais lié avec ton mari. Só não queria te perguntar Não quando pode- é que teu marido nasceu. Quand ton mari est né. É por isso que eu te perguntei, o Júlio te diz o quê? Juin, juillet, tu dis quelque chose. Profecia requer sabedoria. Il faut la sagesse. Existem leis. Existe des lois. Pessoas nascem, Les gens não naissent. sabem que tem coisas que Je lhes sais pas condenam. qu'il y a des choses qui les condamnent. Aleluia. Amen. Pessoas estão a sofrer pela Les gens inocência. souffrent pas d'innocence. Mas a minha mão levantada, Mais ma main est levée. toda feitiçaria que quer te destruir com a sua inocência, que você seja guardado. Que tu sois gardé. Jesus. Que você seja salvaguardado. Que tu sois sauvegardé. Casaste homem, teu marido alguém com muita graça, Ton mari, c'est quelqu'un avec plein de grâce. muito inteligente.
très E intelligent, homem forte. un homme fort, Homem com muita sorte. un homme avec plein de sorts, Homem com macochatayaba. Jesus. Homem com as aberturas. un homme avec les Tem ouvertures. facilidade de ter aberturas. Ele pode levar E essa não é abertura. qualquer abertura, aberturas grandes. Les grandes ouvertures, pas n'importe quelle ouverture. Mas homem com muitas Un aberturas, homme avec plein homem d'ouvertures, com muita possibilidade avec plein de de possibilités, singrar, com muita aller inteligência, d'avant, com muita inteligência, capacidade, plein de mas a capacidade. vida está estagnada. mais sa vie est, A vida está arrêtée. paralisada. Sa vie est Porque paralysée. estou a ver um mundo espiritual Mas je vois un monde que spirituel decidiu lhe estagnar. qui décide de paralyser. Por que decidiram estagnar Pourquoi esse ele homem? paralisou cet homme? Esse homem era proibido no mundo espiritual casar. Il était interdit au monde spirituel de se marier. Jesus. My God. Jesus. Não pode ter filho para filhos Tu herdar. peux avoir les fils pour des filles puissent Não pode hériter. ter filhos para filhos Tu peux herdar. avoir des fils pour les enfants Estou a hériter. decretar e declarar. Je décrète ce Toda déclare. lei que te condena cai. Toute loi qui te condamne Toda tombe. lei que te condena cai. Toute loi qui te condamne Toda lei que tombe. te condena cai. Toute loi qui te Toda condamne lei que te condena cai. Em nome de Jésus. Célèbre. Jesus. Yes. Mas Deus decidiu Mais Dieu a décidé mudar a história do teu marido. changer l'histoire de ton mari. Não é por causa dele, primeiro por Pas causa à cause do dele. teu coração, da bondade de Deus À que cause de está la sobre bonté ti. de Dieu qui est dans ton Jesus. cœur. Ora que Deus te dá uma mulher Priez que Dieu te donne une que femme. tem semente, porque o que é que eu estou a ver? Qu'est-ce que je vois? Entre você Entre toi e teu marido, et ton mari, a tua linhagem ta alliance, tem muitas obras cristãs. il y a beaucoup d'œuvres. Muitas obras cristãs. Beaucoup d'œuvres chrétiennes. Quer dizer, o que eu estou a dizer, C'est ce que je dis, houve pessoas no teu passado que Eu vou dizer no teu serviram passado Deus. qui ont Houve servi novo. Dieu. Ouve. Sim. Quem? Conhece alguém que serviu Deus? A minha falecida prima, os meus bisavôs portugueses, que eu não conheci muito, mas o meu avô, o pai do meu pai, disseram que era uma boa pessoa, que fazia boas obras. Boas obras. Fazer boas obras. Faisez de bonnes œuvres. Fazer boas obras. Faites de bonnes œuvres. E eu vou vos falar como deter o círculo hoje. Je Jesus. veux dire tout un cercle Me dá só aujourd'hui. pelo menos alguns 30 minutos de pregação. Que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. São coisas que passam, nós somos apreciados. Sabe, falar, revelar coisas que é preciso saber moldar. Il faut Quer dizer, estou aqui a savoir imaginar como falar o que eu tenho que falar. comment parler ce que je vais Está vendo todo o parler. ginásio que eu estou a fazer aqui? Estou a processar como falar. Não quero falar direito, porque pode me causar problema. Mas o que é importante, Mais ce qui est important, Deus decidiu Dieu a décidé mudar o círculo do teu marido. changer le cercle de vie de ton mari. Você me entende? Yes. Mudar o círculo do teu marido. Changer le Há cercle de ton mari. espírito de controle grande E que um controla grande espírito de tudo do teu controle. marido. Qui suit ton mari. Todas as agendas dela, Tous ses agendas, todo o espaço dela, tous ses pas, todos os caminhos dela. tous ses chemins. Jesus. Mas Deus da Bíblia Mais Dieu de la Bible decidiu a décidé se lembrar dele nesse de se rappeler de lui dans ses cultes. por causa da sua presença aqui. À cause de ta présence ici. Seja abençoado e que teu marido seja Sois abençoado. béni et ton mari soit béni. E não enterrará filho. Et Amen. tu n'enterreras pas des enfants. Não enterrarás filho. Et tu n'enterreras pas des enfants. Não enterrarás filhos. Tu n'enterreras pas enfants. Teu marido está a assistir? Não Assiste. sei se está trabalhando Ok. para assistir. Diga a teu marido Dis à ton mari que ele tenha cuidado com a sexualidade dela. qu'il fait attention avec sa sexualité. Você me entende? Que ele comprends. tenha muito cuidado com a sexualidade dela. Qu'il fait très attention avec sa sexualité. Porque Deus quer fazer coisas. Deus quer lhe introduzir numa dimensão Parce que Dieu veut l'introduire une dimension de muita grandeza. de plein de grandeur. Jesus. My God. Jesus, your name is powerful. Oh, Jesus, your name is glorious. Oh, Jesus, nabangate na yebi yoza
Yes. A coisas que não dá para falar importante. Important. Se puder dizer, teu marido para ligar para mim, vou lhe dar Dis au mari orientações. qu'il appelle, Maman. il m'appelle. Olha, Jesus disse, Jésus dit, hein, quando alguém vem a mim, quand quelqu'un vient à os moi, primeiros inimigos les premiers ennemis serão os da sua própria seront ceux de casa. sa propre Não maison. sou eu, é Bíblia. C'est pas moi, c'est la Bible. Você está me entendendo? Amen. É por isso, Et pour cela, orar é importante. prier est Amen. très important. Agora, o que eu quero dizer com Qu'est-ce que je veux vocês? dire avec pour vous? Existem 4 Il maneiras, existe 4 façons, 4 vozes, 4 voies, 4 caminhos 4 chemins para homem pour l'homme que está no tempo qui est dans le temps de ter Deus. et puisse détenir Dieu. Quando você deter Deus, Quand tu vas détenir Dieu, você entra no teu círculo. tu entres dans ton cercle. Você entra no teu círculo. Tu entres dans ton cercle. A tua benção Ta bénédiction obedece círculo. obéit des A tua cercles. exaltação Ton élévation obedece círculo. obéit cercle. A tua graça, Ta grâce, a tua elevação, ton élévation, o teu sucesso ton succès obedece o círculo. Obéit E cercle. a luta do homem La lutte d'un homme, é não. My God. Jesus. Vou dizer 1, 2, 3, você vai dizer fogo. 1, 2, 3. Fogo! 1, 2, 3. Fogo! Diga comigo fogo. Dis avec moi, feu. Fogo! Queima todas as obras das trevas. Brille Queima tous les œuvres todas des as obras. ténèbres. Queima todas as obras das trevas. Queima tous les todas as œuvres obras das de ténèbres. trevas. Queima toda a aliança da feitiçaria. Queima toda a toda a aliança aliança da da feitiçaria. Queima toda a panelas noturna. Brille tous les Queima marmites toda a de panela nuit. noturna. Queima todos os enviados das trevas. Brille tous Queima les todos envoyés de enviados das ténèbres. trevas. Queima todos a gente noturna. Brille tous les Queima toda a agents de gente nuit. noturna. Queima toda a maldição. Brille toutes les toda a malédictions. Queima! 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 Brille! Queima! Brille! Queima! Brille! Queima! Brille! Em nome de Au nom de Jésus. as cadeias vão te soltar. Jesus. Les prisons vont te Então, o que eu lâcher. dizia, C'est que je disais, quando você se encontrar com Deus, quand tu te trouves avec Dieu, você detém o círculo. tu détiens le cercle. E a luta dos Et mortais la lutte des é mortels ter habilidade e capacidade et avoir l'habilité et do capacité teu círculo não passar, pour que son cercle ne passe do pas. teu círculo Que posicionar-se, ton cercle se do positionne. teu círculo se manifestar. Ton cercle se manifeste. E a minha oração Et ma que prière, teu círculo se manifeste. que ton cercle se Receba a manifeste. graça, filha. Reçois la grâce. Receba, lebobô chata. Receba a graça, receba a unção. Yes. Receba pouco chata. E na babobosh. Jesus. Retequeias. Lacababoshea. A luta dos mortais La lutte des mortels, é não permitir elle ne va pas permettre que o teu círculo que son cercle passe. passe. Se teu círculo passar, Si ton cercle passe, vai viver as agendas da tu feitiçaria. vas vivre l'agenda de la Vais a sorcellerie. viver as agendas que não te Tu pertencem. vas vivre les agendas qui Vais n'appartiennent viver pas. destino que não te Tu vas un pertence. destin qui ne Vais t'appartient viver pas. casamento que não te Tu pertence. auras un mariage qui Maman, n'appartient muita pas. gente vive casamento que não é Beaucoup de dele. gens qui vivent le mariage qui n'est pas Até lui. quando ele vir descobrir tem 5, Quand 10 il filhos. découvre, il a déjà 5, O 10 enfants. casamento esgotou. Le mariage s'est Porque épuisé. você não discerniste o teu círculo. Tu n'as pas suivi ton cercle. Tudo virá por intermédio do círculo. Tout viendra au moyen d'un Para que cercle. você não perca o círculo, Pour que tu ne perdes pas ton cercle, é você ter capacidade tu dois avoir la de capacité deter de Deus. détenir Dieu. Existem 4 caminhos. Il existe quatre Quatro chemins, vias. 4 voies. 4 vias. 4 voies. 4 vias. 4 voies. Primeira via. La première voie, Primeira via la première voie é pelo caminho est le chemin da demonstração do amor. de la démonstration de l'amour. Mamãe, Maman, as pessoas que demonstram amor les gens qui démontrent l'amour, podem até não orar. peut ou ne pas prier, Ele dificilmente et vai difficilement, perder círculo da sua il va perdre le exaltação. cercle de sa visitation. Dificilmente Difficilement, vai perder círculo do seu il casamento. va perdre le cercle de Mas son ele não está na mariage. igreja, Mais il est à ele não l'église, ora, il ne prie mas pas. ele demonstra amor. Mais il démontre Ele l'amour. tem facilidade de Il a la amar. facilité d'aimer. Ele tem facilidade de Il a amar. la facilité Mamãe d'aimer. ama. Maman, aimer. Jovem ama. Jeune, aimez. Senhores ama. Messieurs, aimez. Yes. Jesus. Uma das vias L'une des voies para você não perder o teu círculo da qui va perdre bênção ton cercle de bénédiction, é o amor. c'est l'amour. Deus é amor. Dieu est amour. Quem ama Celui qui aime se torna igual a Deus. devient égal à Dieu. Ele entende, mamãe, a bondade,
Porque o círculo nasce Le cercle por naît debaixo da bondade de Deus. est sous la bonté de Dieu. E a bondade Et la bonté, é a expressão do amor. c'est l'expression de Quando l'amour. você ama, Quand tu a aimes, bondade que está trazendo o la círculo bonté que met le cercle vai conseguir te identificar, vai te identifier. porque você Parce que é uma toi, semente que tem uma semelhança. la seule homme qui a la ressemblance. Jesus. Ninguém vai resolver o problema de Jerusalém, Personne ne va résoudre les problèmes porque Jerusalém de perdeu Jérusalem. Parce que Jérusalem a capacidade de deter o n'a seu pas eu la círculo. capacité de détenir son cercle. E o círculo passou Et le cercle est passé e a maldição entrou. et la malédiction est Na entrée. vida do homem são duas coisas: La vie de l'homme, il y a ces deux choses. ou bênção Bénédiction ou ou maldição. malédiction. Se o círculo da bênção Se a sair, bénédiction se sortir, o círculo da bênção passar, se le cercle de bénédiction o passe, círculo da maldição le cercle de condena. malédiction E o que entre. traz, o que vai fazer, Et ce qui fera tanto o círculo da bênção que le cercle de bénédiction e da maldição, et de malédiction, mais ou menos assim. plus ou moins comme ça. Ok, mantém, Gideão vem. Mais ou menos assim. Plus ou moins comme ça. Esse Gideão, Voici Gédéon. quando o sol nasce, Quand le soleil o naît, círculo vai passando. le cercle va passer. O que fará Ce qui que o fera círculo que que gira le cercle qui tourne para, s'arrête, hein, Gideão tem que ter algo doit avoir quelque chose que combina. qui va combiner Campo magnético, un champ magnétique ímã que imã vai deter qui va détenir a frequência a fréquence do círculo que está passando. céu que passa. E quando o ímã E quando o imã deteu a frequência, détenir la fréquence, a frequência La do fréquence, círculo, le cercle, as realidades na vida et dela regardez dans sa vie, começa a mudar. commence à changer. O que era difícil Bah, ce qui était torna difficile fácil. devient Yes. facile. O que era impossível Ce qui était impossible torna possível. devient Yes. possible. O que era doença Ce qui était maladie torna cura. devient O guérison. que era maldição Ce qui était malédiction torna bênção. devient O bénédiction. círculo de Deus Le cercle de Dieu sabe mudar a maldição Changer em la bênção. malédiction en bénédiction. Sabe mudar desastre em Changer glória. désastre Yes, en sir. gloire. Jesus. Yes. O primeiro caminho, Le premier chemin, primeira via la première voie para deter pour détenir Deus, Dieu, o círculo da le bênção. cercle de bénédiction, Amor. c'est l'amour. Amor, amor, amor. Ama seu irmão como Deus te ama. Amor, amor, amor. Amar como Deus te ama. Amor, amor, amor. Olá em casa. Ou na igreja, ou lá na rua. Olha para mim, Regarde-moi. como é que está o seu campo magnético? Comment est ton champ magnétique? Ele é de ímã. C'est loi de Iman. Tem metais a passar. Il y a des métaux qui passent. Tem metais a passar. Il y a des métaux qui E passent. se teu ímã Et si ton imam for preparado, est prêt, ele vai deter il va détenir o metal que convém para les você. métaux qui conviennent pour O toi. campo magnético. Le champ magnétique. Primeira via La première para voie você deter que tu puisses o détenir. círculo da Le bênção. cercle de bénédiction. O círculo da divinidade Le de cercle de la Deus divinité de Dieu. é o amor. C'est l'amour. Mamãe, Maman, ama mais do que odiar. aimer plus que haïr. É por isso, Et pour cela, quando a feitiçaria quer te levar a quand perder celui círculo, veut t'amener ele, dans le cirque, ele transforma teu coração. il transforme Tira ton o cœur. coração de carne, coloca coração de pedra. Il enlève le cœur de chair, il met des Cheio pierres. de ódio, Et plein de colère. cheio de ira, Plein de colère dans ton cheio de cœur. orgulho, Plein de l'orgueil. cheio de prepotência. Plein de prépotence. Você tem problema que não você pode Tu as le resolver. problème que n'est pas toi qui va résoudre. Você tem problema que não é teu dinheiro que vai Tu as resolver. le problème qui n'est pas ton argent qui Você va tem résoudre. problema que não é sua inteligência que vai Tu as resolver. le problème qui n'est pas ton Você intelligence qui tem va problema résoudre. que só Deus vai Tu as le problème que resolver. seul Dieu Então, va para résoudre. Deus resolver, Pour Dieu résoudre, precisa observar círculo. Como é il que faut chama? observer le cercle. Como te chama? Jeremias. Jeremias quem? Deixa eu pregar. Você me entende? O teu comprends? círculo Ton cercle,
Tem coisas que você não vai resolver. Il y a des choses que tu ne vas pas résoudre. Ama. Aimer. Deixa que as pessoas te odeiam por amor. Laisse que Dieu t'haïsse par amour. Mas nós que, talvez nós. Tu vois, non? Por que as pessoas, muita gente nos odeia, Pourquoi tu nous mas o haïsses? pastor Samuel continua a fluir? Mais il y a des fois, mais Porque l'autre continue à as pessoas me odeiam por causa do amor. Parce que les gens m'haïssent à cause de l'amour. Jesus. Ama. Aimer. Ama. Aime. Quando você ama, Quand tu aimes, você começa a ter a semelhança de tu Deus. commences à voir la ressemblance de Dieu. Todavia que você já tem uma natureza Toutefois que tu commences à avoir que une assemelha nature a ele, et que le essa rassemble, natureza vai atrair o cette céu. nature va attraire le Em cercle. dado momento, À un moment se certain, Deus não parar pela sua Dieu n'arrête pas potencialidade, par sa potentialité. se Deus não parar pela sua S'il omnisciência, ne s'arrête pas par son se Deus omniscience, não parar pela sua autoridade, par son quando autorité, o círculo do amor quand le cercle passar, d'amour passera, vai fecundar algo va em você. féconder une Porque chose. existe Parce que uma existe simbiosidade. une symbiosité. Ama. Aime. Quem não ama Celui qui n'aime pas não consegue deter Deus. n'arrive pas à détenir Dieu. Não. Non. Quem não ama Celui qui n'aime pas não consegue deter Deus. n'arrive pas à détenir E Dieu. tudo que detém o círculo Et tu sais que détient le cercle são leis. sont des lois. É por isso que a Bíblia Donc diz: la Bible dit amor amour é lei. et loi. Jesus. E quando falamos do amor, Et quand on parle de l'amour, amor opera tem três pilares l'amour a trois piliers que sustentam esse edifício. qui supportent ces O primeiro bâtiments. pilar Le premier pilier é chamado est appelé amor philos, l'amour philose, amor erótico l'amour érotique, e amor agape. qui est l'amour agape. Amor erótico L'amour érotique, é amor demonstrado c'est l'amour démontré pelo homem e mulher. par l'homme et Papa femme. Basile, Papa Basile, Papa Basile, Papa Basile, ama tua mulher. aime ta femme. O ato de você demonstrar amor na sua L'acte mulher, démontre l'amour à Deus pode Dieu. te abençoar. Dieu peut te bénir. Deus não vai só te abençoar porque Não vai te benir só para- no caminho da demonstração do Au amor. chemin de démonstration de l'amour, Deus sabe que esse homem ama a mulher Dieu sait dele. que cet homme Deus aime sa consegue te femme. dar emprego para cuidar da Deus mulher, te para donne un sustentar plan os filhos. pour garder son enfant Deus et consegue te supporter dar ses enfants. promoção. Dieu lui Deus donne consegue te promoção. livrar de desastre. Dieu vai te livrar de Porque desastre. sabe Parce que qu'il o sait coração da mulher vai que ferir le cœur muito. de ce cœur, Vai ferir muito. ça va les blesser beaucoup. Ama a tua Amen. mulher. Homem, L'homme, não mente a sua ne mulher. mentez pas ta Não femme. manipula a sua mulher. Ne manipulez pas ta femme. Ama a sua mulher. Aime ta femme. Jesus. Amor erótico. L'amour érotique. Papa, Papa, é por isso, é por cela, amor, l'amour, a simbiosidade emocional la symbiosité num émotionnelle casal d'un couple traz a paz. amène la paix. E a paz Emporte et la é a paix, presença de Deus. c'est la présence de Yes. Dieu. Porque Ele é Jeová Shalom. Il est Jéhovah Shalom. Ele é Deus da Il est paz. Dieu Yes. de la paix. Ele é Deus da paz. Il est Yes. Dieu de paix. Elingala diz Nzamba Kimia. Nzambe Nzamba Akimia. Kimia. Deus de paz. Nzamba Kimia. Deus de Diga paz. comigo Nzamba Kimia. Deus de Ele é paz. Deus de paz. Il est Dieu de paix. A paz é a divindade de La Deus. paix, c'est la divinité de Quando Dieu. a paz entra, Quand la paix Deus entre, visita a casa. Dieu visite la A maison. feitiçaria quer vir roubar filhos, vir voler l'enfant. mas a feitiçaria será La sorcellerie travado sera por arrêtée causa da lei do à amor. cause de la loi de l'amour. Amor erótico. L'amour érotique. Amor erótico. L'amour Ama érotique. tua esposa. Aime ton épouse. Ama teu marido. Aime ton mari. Jesus. Labarosha. Yes. Hallelujah. É por isso. C'est pour A cela tradição te ensinou. la tradition t'a enseigné. Não considera a mulher. Ne considérez pas ta femme. Homem bantu. L'homme bantou Não casa só uma mulher. ne marie pas seulement une femme. Homem bantu. L'homme bantou, Mulher é cortina da casa. la femme est rideau de la maison. Não ama tua mulher. Non, aimez ta femme. Quem fala palavras bonitas. Dis des bonnes paroles. Você é responsável. Tu es responsable. Pastor Dudu é responsável Mais tout qui est para responsable trazer a estabilidade emocional no lar dela. pour la mettre jusqu'à la fin Não de son virá côté. porque Deus que vai vir dizer, Dieu va te Deus dire, que vai mandar mensagem no telefone vai da tua mensagem no mulher, telefone, baby, I love you. vai Não, levar- não. Deus não mandará mensagem no telefone Deus de vai ninguém. mandar no telefone de Deus pessoa. não vai ligar o coração de Deus vai ninguém. ligar o coração de pessoa. Deus não vai olhar para tua mulher Deus e vai ligar dizer, na tua fama, ele diz, mamãe Bumba, estás bonita. mamãe, Não, tu é é bela. papá Bumba que deve abrir a boca. C'est pour Dizer, ça, ouvrir sa amor, bouche. estás Diz l'amour, bonita. tu es belle. Dizer, a mulher receber o Diz a telefone femme, dela, bate o seu telefone, encontrou uma ela vai mensagem, receber mensagem. você é minha rainha. Ah, tu es ma reine. Hey. Yes. Jesus. My God.
Como alguém disse num casamento, Como quelqu'un dit à un mariage. tá falando mulher, você é minha panela noturna, quando eu entro não sei C'est sair. ma mettre de nuit. Quand j'arrive plus à sortir. My God. My God. Jesus. Não. Há pessoas que são Il y a corajosas. des gens qui sont courageux. Hein? Você é minha panela noturna, J'ai que ma, quando eu ma entro... marmite de nuit. Quand j'entre, Eu acho que é papai lá que falou isso, não vai? Hey. my God. Aleluia. Amen. Demonstra amor a tua Démontrer esposa. l'amour à ta Amen. femme. Amor paga mais do que ódio. L'amour amène la paix. Amor paga mais do que L'amour paye plus o ambiente de medo. que l'ambiance de peur. O amor paga mais. L'amour paye plus Pratique amor. que l'ambiance de Segundo peur. pilar, Deuxième pilier, amor filos. l'amour philos. Mulher também ama teu marido. La femme aime Estás a fazer comida, prepara bem. Tu fais la nourriture préparée Faz bien. com amor. Fais avec l'amour. Você me entende? Tu me Faz com comprends? amor. Fais avec l'amour. Faz comida do teu marido com amor. Fais la nourriture de ton mari avec Prepara a cama amour. do teu marido com amor. Prépare le lit de ton mari avec amour. Atende teu marido com amor. Répondez à ton mari avec amour. Deus é amor. Dieu est amour. Papa, Papa, amor l'amour, é uma via c'est une voie de você deter Deus. que tu puisses détenir Porque Dieu. quando o círculo passa, Et quand le cercle passe, tem a natureza da bondade. est la nature des E bontés. amor, Et l'amour, a demonstração do amor, La démonstration de é a l'amour, semelhança da c'est la natureza. ressemblance de. E a natureza atrai Et la natureza. nature attrae A nature. profundeza atrai La profondeur profundeza. attrae la A profondeur. dureza atrai a dureza. La dureza A atrai grandeza la dureza. atrai a grandeza. La grandeur atrai la Somente grandeur. uma mulher grande que atrai homens C'est moi une grandes. femme grande Yes. qui attrae les Somente hommes um homem grande que atrai amizade grands. C'est moi grande. une homme grande Yes, qui attrae sir. les songes grands. Jesus. Yes, sir. Jesus. Aleluia. Amen. Amen. Segundo, Deuxième, amor ao filho. Amor filhos. Amor aos filhos. l'amour aux enfants. O ambiente ama teus filhos. Aime tes enfants. Grita aos filhos dele. Il crie ses enfants. Reconhece filhos de vizinho. Il reconnaît les enfants du voisin. Considera teus filhos. Et considérez tes enfants. Ama eles. Aime-le. Há uma benção que vai descer sobre Il y esse a une personne qui relacionamento. va descendre. Amor a filhos. Amour, l'amour Quando philos. se ama, se cuida. Quand on aime, on garde. Nós temos uma cultura medíocre. Nous avons une culture Só se médiocre. compra roupa para os filhos em On n'achète dezembro. pas les habits pour les Então, enfants a au mois de mãe décembre. fica tirando, quando lhe dá 50 para ir fazer compra, tira 10 para 50, comprar roupa. elle Papai, enlève 10 tinha pour acheter tempo des de habits. você fazer teus filhos viver. Il y a le temps que tu fais tes enfants de Pega vivre. teus filhos, leva na Polônia, vão comer pizza. Pas d'enfants, Leva no Adele, leva no Adele. Aqui, vão chupar lá gelado. Allez sur ces Aliás, aproveita a dizer, não tem um sítio onde fazem melhor gelado do que Adele. on fait les mains. Leva lá teus filhos. Amène là-bas tes Vão enfants. lá, Allez là-bas. senta lá, Assez, paga gelado. Paye. Aleluia. Amen. Amen. Começa a ensinar teus filhos a ter a ética de sentar num restaurante com Comment talher. ça enseigne de pas d'avoir l'éthique de Porque se o faire mundo está aí distante. Comment tu Yes. elle est allée O loin. filho não sabe sair. Les enfants ne savent pas sortir. O pai não sabe conversar com o filho. Mais ne savent pas causer avec ses Só enfants. sabe gritar. Ils savent pas crier. Vocês estão a ficar bandido. Ah, tu deviens Onde bandit. está amor ao pai e aos filhos? Où est l'amour du père aux Você enfants? casaste com um homem que tem filho, aceita filho desse homem. Tu es marié un homme qui a des enfants. Quem te accepte mandou les casar enfants. homem que tem filho? Quel est pour Aceita filho do homem. Accepte Como é que l'enfant você de quer l'homme. a perna do homem, Quand tu vois le mas pied não de quer o l'homme, coração do homem? mais tu veux pas son cœur. Aceita tudo. Acceptez tout. Jesus. Para a alegria, para a satisfação, Dans la joie et la satisfaction. para a felicidade. Et pour le Se bonheur. teus filhos ficarem aqui, Si ton fils reste ici, eu saio dessa casa. je sors de cette maison. Como é que você vai dividir um homem? Comment tu vas Você diviser não un vai ter um homme? homem saudável. Tu n'as pas un homme en bonne santé. Você não vai ter um homem feliz. Tu n'auras pas un homme heureux. Aceita os filhos de teu marido. Accepte les enfants, les fils de ton Aceita a mari. realidade do teu marido. Accepte la réalité de ton mari. Abraça os filhos do teu marido. Embrassez les enfants de ton mari. E você, marido, permita que a Então, tua mulher permets que ta eduque femme teus filhos. éduque tes enfants. Porque também tem homem. Mas aussi des hommes. Quando a mulher educa os filhos, Quand la femme porque não éduque são les teus enfants, filhos. ah, ils ne sont pas tes Essas enfants. palavras matam o amor. Ces paroles tuent Mata a l'amour, harmonia. tuent l'harmonie. Jesus. Por que essa geração que estão crescendo estão quase muitos indisciplinados? Pourquoi ces générations Porque os pais hoje já não têm escote. Par les pères, je n'ai plus la Mas nós récolte. crescíamos. Mais quand nous Sabia grandissons, que se eu ofender alguém, si on mesmo force com a minha quelqu'un, razão, même avec ma vão raison, me bater. on va me taper. Tínhamos medo. Nous avions A peur. Bíblia diz: não tira a vara La da Bible dit, criança. n'enlève pas la Não é chicote à por l'enfant. você lhe bater que ele Pas pour toi morrerá. des fois qu'il mourra. Non.
E terceiro, Et troisième, amor agapé. l'amour agape. Esse amor Cet amour, é que te fará que você coabita c'est qui fait que tu cohabites com quem não tem laço familiar com você. avec celui qui n'a pas de Você lien coabita com familial avec pessoas toi. que te decepcionam. Les gens qui déceptionnent. Amor agapé. L'amour É agape. o amor, olha para mim. Regarde-moi. Amor erótico L'amour érotique vem dos teus sentidos, vient, de ta sens. vient de tes sentidos. Vem dos teus sentidos da Vient de tes percepção. sens de perception. Amor philos L'amour philos vem do seu intelecto, vem da sua racionalidade, vient da de tua ta alma. rationalité. Mas amor agape Mais l'amour agape vem do teu espírito. vient de ton esprit. É o amor que tudo crê. C'est l'amour qui tu espère. croit, que tu rêves. Você sabe que teu irmão em Cristo vai mudar C'est que dia. ton frère va changer un jour. Você sabe que teu irmão em Cristo vai mudar dia. Ton frère qui va Yes. changer un jour. Hoje nós mantemos dedos sobre os outros. Nous maintenons les doigts sur les Estás a autres. condenar. Nous sommes en train de Quatro condamner. dedos estão te olhar. Quand les quatre Estão me te dizer, e regardent, você on me dit, et toi? tem amor erótico. Et l'amour, Uma das amour, vias une de para voix. ver Deus, Pour voir Dieu. para deter Pour Deus détenir Dieu. na sua vida. Dans ta vie, Amor. c'est l'amour. Não vamos ler por causa do tempo. Il n'y a pas encore de temps. Segundo círculo. Deuxième cercle. Segundo caminho. Deuxième chemin. Para deter Pour Deus. détenir Dieu. A fé. La foi. Jesus. Papa, Papa. a fé paralisa o círculo. La foi paralyse le cercle. A fé paralisa Deus. La foi paralyse Dieu. Diga comigo, Senhor, Dis avec moi, Seigneur, me dá fé que te paralisa. Me dá donne-moi la fé foi que qui te te paralyse. Olha para mim, o que é a fé? Qu'est-ce qu'est la foi? A Bíblia diz, La Bible dit, a fé la foi, é o firme fundamento c'est le fait das coisas que se espera des choses qu'on attend e da prova, é prova das coisas que não se et vê. des peurs de ce qu'on ne voit pas. Muitas vezes é difícil a pessoa entender. Il y a pas des Olha o que é que eu escrevi na minha definição. O que é a fé? Qu'est-ce qu'est la foi? A fé La foi, é a substância c'est la substance que te coloca qui te met em alinhamento, en ligne, em alignement com Deus, avec Dieu no domínio do pensamento dans le domaine du de pensée si mesmo. de toi-même. Olha, quando você tem fé, Quand tu as la foi, Deus está aqui, Dieu est là, eu estou aqui. moi je suis ici. O que é que Deus está pensando em mim? Que Dieu va penser de moi? O que é que Deus está pensando na minha Que Dieu situação? pense de ma situation? Será que Deus me vê doente? Que Dieu me voit malade? Será que Deus me vê Que miserável? Dieu me voit misérable? Será que Deus me vê Que desgraçado? Dieu me voit sans Então, a sans fé, Mais la foi, Deus disse lá, Dieu dit là, você é forte, tu es fort, você é rico, tu es riche, você é mãe, tu es mère, você é pai. tu es A père. fé La foi é a tua ta capacidade capacité de pegar o teu de pensamento, prendre tes pensées, reajustar réajuster em et alinhamento dans la do ligne pensamento de et Deus. la pensée de Porque Dieu. se o seu pensamento Mas se tes pensées for igual como Deus est pensa égal de si, como Dieu pense de toi, você verá a glória. tu verras la gloire. Yes, sir. Wow. Será que você Est-ce que toi, pensa como Deus pensa de si? tu penses comme Dieu pense de toi? Deus olhou para Abraão. Dieu regarde Abraham. Deus sabe que Abraão é pai do Il filho. sait qu'Abraham n'est pas Mas fait de olha foi. Abraão. Mais regarde Ah, Abraham. Deus, Ah, Dieu, eu não tenho filho. je n'ai pas aucun Então, enfant. Abraão está a sofrer Mas Abraão porque sofre o pensamento dela parce que sa pensée não está alinhado n'est pas aligné com aquilo que Deus lhe vê. avec ce que Dieu le Maman, voit. Maman, Deus não te vê com teu problema. Tu ne vas pas avec Deus ton te vê problème. com resposta e a Deus te vê solução avec la dada. réponse e a É por solution. isso que Ele está a lidar com Ça você. qu'il lide avec Porque toi. Ele sabe Parce qu'il que Ele já sait. resolveu a sua causa. Já resolveu a causa. A fé la foi, é você tu crer crois que Deus que Dieu sabe sait que eu sou forte. que je suis Eu fort, sou curado. que je suis Yes. guéri, Eu sou pai. je suis père, Eu sou mãe. Je suis Eu père. sou casado. Je suis Eu marié. sou casada. Je suis E você marié. se alinha et naquele tu t'alignes pensamento. à ce Alléluia. E você começa a se ver commences à se voir como Deus te vê. comme Dieu te voit. Não tem como você não viver Il n'y a pas milagre. moyen comment ne pas. E a minha pergunta, Et ma question, você se vê como Deus te vê? est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Jesus. Sabe por que a feitiçaria te destrói? C'est quoi la soirée te Porque détruit? você se reajusta a ela. Parce que tu réajustes à elle. Hoje você vai ter que se reajustar a Donc, tu Deus. vas se réajuster à Dieu. Yes. Porque o justo Parce que le juste viverá vivra pela par fé. la foi. Jesus. Se reajusta. Réajuste-toi. Achas que é difícil Deus trazer um carro Il y a peut-être Dieu te donner une voiture para ti? pour toi. Acho que é difícil para Deus te abençoar com um emprego? Dieu te bénit pour un emploi. Acho que é difícil para Deus te abençoar com um casamento? Dieu te bénit pour un Acho que é mariage. difícil para Deus te abençoar com Dieu filho? te bénit avec ton Acho que enfant. é difícil para Deus te abençoar com uma casa? Dieu te bénit avec une maison. Croyez. Quando você crê, Quand tu crois,
Não importa a tua idade, N'importe pas ton âge, o círculo vai parar. le cercle va Se o s'arrêter. círculo que você paralisou Se o círculo que vai paralisar está ligado a filho, é lié não aos me enfants. importa se estás na menopausa, Não importa se está na menopausa. não me importa se te tirar o útero, Não, levando o útero. Deus sabe como reajustar, Deus sabe como reajuster. Deus sabe como dar jeito. Dieu sait comment faire quelque chose. Paralisa somente o círculo, Paralyse seulement le Seigneur. paralisa somente o círculo, Paralyse seulement le Seigneur. paralisa somente o círculo. Paralyse seulement le Seigneur. A fé, La foi. lakaya shatayas, Jesus. amekaya sete, Yes. paralisa o círculo, Paralyse le cercle. paralisa o círculo. Paralyser le cercle. Mostra-me a tua fé. Montre-moi ta Eu te foi. direi o que vai Je te acontecer. dirai ce qui va se produire en Maman, toi. se a tua Maman, fé si ta foi é ter avião, est avoir o l'avion, círculo vai parar. le cercle va s'arrêter. O círculo vai parar. Le cercle Yes, va sir. O s'arrêter. círculo vai parar. Le cercle va Mamãe, não me s'arrêter. importa onde está o homem Ne me está. importe pas. Não me Yeah. importa onde está a mulher está. Não vai lá onde ela Mas femme o clé. círculo vai trazer. Mais le cercle va O círculo amener. vai convidar. Le cercle va Yes, sir. O inviter. círculo vai proporcionar On va encontro. proposer l'encontre Yes. avec Dieu. Jesus. Hallelujah. A fé paralisa círculo. La foi paralyse le cercle. A fé paralisa círculo. La foi paralyse le cercle. A fé paralisa o círculo. La foi paralyse le cercle. A fé paralisa o círculo. La foi paralyse le E a cercle. minha oração Et ma prière, que o círculo da sua vida não que le cercle de passe. ta vie ne passe pas. Aleluia. Amen. Então quando você pensa como Deus pensa de Mais você, quand tu penses comme Dieu pense você de toi, vive o que Deus sabe de você. tu vis ce que Dieu savent de Você toi. está me entendendo? Tu me comprends? Quando você pensa Quand tu penses como Deus pensa de você, comme Dieu pense de toi, você vive aquilo que Deus toi sabe tu de vis você. ce que Dieu sait de toi. Jesus. Abraão, Abraham, você é pai de filhos. tu es père des enfants. Abraão des continua a fils. se chamar. Abraham continue de Eu não s'appeler. tenho filho. Ah, je n'ai pas d'enfant. Deus lhe repreende. Dieu le Ele réprime. disse agora, a partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, vou te obrigar a falar a je minha vais língua. t'obliger à parler ma langue. O teu nome é pai de filhos. Ton nom c'est père des A tua enfants. mulher é mãe de filhos. Ta mère, ta femme Abraham c'est mère disse, des Deus enfants. espera. Avant Dieu, attends, Eu tenho vizinhos. j'ai des voisins. Vizinhos sabem Les voisins que savent eu já tenho que j'ai 90 anos. 90 Já ans. tenho 100 anos. J'ai 100 A ans. Sara já tem 90 Sarah a anos. déjà 90 Não ans. temos a N'a possibilidade plus la de possibilité ser pai. de devenir É por père. isso, Et pour cela, usei a escrava. j'ai utilisé l'esclave. Deus disse, não quero dit, saber dos Je vizinhos. veux savoir des voisins. Mas eu estou te mostrar o caminho. Mais te montre le chemin. Para você paralisar o Pour que que tu existe aqui. paralyses ce qui existe ici. E quando Abraão começou a se chamar Et de quand on commence pai, à parler de père, a Sara da mãe, Sarah, la mère, misteriosamente, mystérieusement, a Sara fica la grávida. Sarah tombe enceinte. Jesus. Paralisa o teu círculo. Paralyser ton cercle. A fé paralisa o teu círculo. La foi paralyse ton cercle. A fé paralisa o teu círculo. La foi paralyse ton cercle. Qual é a segunda definição que eu dei? Deuxième définition que j'ai donnée. Me suporta um pouco. A fé La foi, é a substância c'est la substance que torna tudo possível. qui rend tout possible. Porque a fé, Parce que la foi, nele mesmo, en elle-même, tem mecanismo il y a des mécanismes de tornar tudo, de rendre tout, todo pensamento divino, toute pensée divine, uma realidade na une terra. réalité à la terre. Yes. Vocês estão me entendendo? Vous me comprenez? Amen. A fé torna tudo possível. La foi rend tout Se possible. você crer, Si tu crois, até trombose pode même la desaparecer. tombeau peut disparaître. Até perna torta pode ficar direta. Même la jambe Até peut uma mão peut torta pode. se Mamãe, sortir. olha para mim. Regarde-moi. Se eu vou orar para a mulher do filho, ressuscita. Regarde que la femme de mon fils est ressuscitée. Você me entende? Tu me Se comprends? vou orar para a Almeida, Si je prends, deixa de usar os il laisse óculos. porter les lunettes. Você me entende? Vous me comprenez? Se vou orar para a mulher do pastor Duda, J'ai pris pour la femme de pasteur a dor de Douda. barriga desaparece e começa a Les mots de correr. vente disparaissent, il commence à courir. Ok, é a mesma coisa que pode acontecer com paralítico. Mais je peux arriver avec É a mesma paralytique. coisa que pode acontecer com quem é aleijado, Mais je peux arriver com avec quem celui tem qui est qualquer boité. problema. Ou celui qui a Só des que o problèmes. problema, Mais le você problème, está buscando Deus, Tu cherches Dieu, mentalizaste já tu as déjà que isso mentalisé não pode voltar mais. que ça ne peut plus rentrer.
Você sozinho colocaste barreira. Nataka tu as mis la barrière. Eu já vi a menopausa. J'avais dit à la Já não ménopause. posso conceber Je ne mais. peux plus concevoir. Você mesmo colocou a barreira. Toi-même, tu as mis la Por barrière. mais que eu te imponha as mãos, Au plus tu imposes les mains, não haverá il n'y possibilidade. aura pas la possibilité. Porque haverá bloqueio Parce qu'il y aura un blocage que você mesmo que estabeleceu. toi-même tu avais établi. Por quê? Pourquoi? Porque você viu Parce que tu avais que a vu perna está cortada, que la pierre est já não coupée, tem como. il n'y a plus moyen. Mas a fé é loucura. Mais la foi est A folie. fé é loucura. La foi, c'est la Se folie. você crê Et si Yes. tu que eu crois não tenho útero, que je n'ai pas mas l'utérus, eu posso ser mãe, mais je peux devenir a fé mère, vai te surpreender. la foi va te Yes, sir. surprendre. Se você crê Si tu crois que eu sou aleijado, que je suis eu battu, posso acordar mais bem, je peux a manipuler fé tout. vai te surpreender. La foi va Yes. te Se surprendre. você crê, Si tu crois, eu sou tromboso, Je suis posso déjà deixar de ter esse Je peux problema, laisser a problème. fé vai te surpreender. la foi va te Yes, surprendre. sir. Jesus. Yes. Olha para mim. Regarde-moi. T.L. Osborne estava pregando uma cruzada. T.L. Osborne prêchait une croisade. Estava falando sobre a fé. Il parlait sur la foi. E na cruzada Et à la croisade, havia homem com perna imputada. il y avait un homme avec une jambe amputée. Perna cortada, Une jambe coupée como letra dela. avec ses Ele amolettes. disse, não, Il dit non, eu vou crer nessa palavra. je crois dans cette parole. O homem de Deus disse, fecha os olhos. L'homme a dit fermez les yeux. O que você acreditar Ce que tu croiras, é que vai ce acontecer qui com va se você. produire. Olha para mim. Regarde-moi. Fechou os olhos. Il avait fermé les yeux. Quando o homem de Deus disse amém, Quand l'homme de Dieu dit o homem amen, abriu os olhos. l'homme a ouvert les yeux. Com as muletas dela, Avec a ses outra supports, perna já está completa. l'autre monde était déjà là. Perna Jesus. cortada. Bien. Mamãe, Maman, essa fé que os africanos herdamos. c'est cette fois que les Africains Não ont estou te hérité. contar coisa que não Je ne peux pas les aconteceu. choses n'est pas Estou te arrivé. contar facto que Je aconteceu. te raconte des pactes qui se produisent. Aleluia. Amen. A história de Adibabala. L'histoire de Adinabala, perdão. Adinabala, Adinabala. Adinabala, Quando ele mostrou Idaúça, il avait montré à Idaoussa que ele é um espírito. qu'il est un esprit. Idaúça Idaoussa olhava para Adinabala regardait Adinabala dizia, não, et dit non, esse homem é terrível. cet homme il est terrible. E Adinabala Et Adinabala, é um dos pais. c'est l'un des Ele pères, que inventou celui qui avait a inventé igreja Njambe Malamu l'église do Congo Democrático. du Congo démocratique. Olha para mim. Regarde-moi. Uma criança caiu, não sei se é de terceiro andar ou quarto andar. Un enfant qui est tombé peut-être du 3e ou 4e A étage. mãe está a olhar a criança. Sa mère regarde l'enfant E eles estavam aí junto et il allait ensemble com Benção Idaúça. avec Benson et Daoussa. E Benção Idaúça começou a orar. Et Benson et Daoussa commençaient à prier. Essa criança não pode cair. Cet enfant ne peut pas tomber. Criança vinha. L'enfant venait. Não, Benção Idaúça começou a orar. Benson et Daoussa commençaient à Deus prier. ajuda essa Dieu criança. aide cet enfant. Deus ajuda essa Aide criança. cet enfant. Adinabala não disse Deus La ajuda. maladie n'a pas dit la même Adinabala chose. estendeu a mão. Adinabala avait allé la Disse, main. criança, vem na minha Et mão. l'enfant venait dans mes mains. Criança foi desviada até L'enfant nas a mãos été dela. dévié jusqu'à ses mains. My God. Jesus. Mamãe, Maman, nós tivemos um problema aqui. nous avons un problème ici. Quando se derrubou esse templo, Quand on peut détruire cet temple, imagina a dimensão de paredes vous compridas, avez des murs très hauts, pilares compridas. des piliers très hauts. O que é que eles fizeram? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Acabaram de partir toda a parte de cima. Ils ont cassé tous les Eles parties de haut. contavam que embaixo Que en bas, o pilar le pilier está sentado numa est assis cinta. dans une, Afinal, dans une os que ceinture. construíram Les ceux qui ont construit, não colocaram cinta, Não para mim lá- só pegaram ferro, ils ont mis pousaram pas de feu, assim, ils ont posé pousaram seulement. construir bloco. sur les briques. Babá, Papa. um intercessor, eu acho que intercessor quem é? João? Raphaël. Rafael. Ainda bem que ele está aqui. Intercessor Rafael. C'est Raphaël. Ele soube, Il monte, porque aqui já partiu, parce que ils ont ele cassé. soube, Il monte. quando ele soube, Quand il monte, pilar mexe, le pilier bouge. Rafael cai. Raphaël tombe. Se der, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rafael cai. Raphaël tombe. Quando Rafael cai, Quand Raphaël tombe, pilar vinha le pilier assim. venait comme ça. Todo mundo aqui Tout le gritava. monde ici au cri. Ah! Maman, Maman. misteriosamente, Mystérieusement, pilar il veio, est venu ici parou, et s'arrêtait, fez assim, a fait comme ça caiu. et est tombé. Yes, sir. Você me entende?
Não estou a falar alguém que não está aqui. Je parle pas Rafael de- está aqui. Raphaël est ici. Nós teríamos problema de enterrar Ne pas Rafael. l'enterrer, Raphaël. Mas a fé, La foi. eu levantei no altar. Je vous ai levé à l'autel. Disse ninguém et morrerá dit, nessa obra. personne ne Yes, sir. Ninguém cairá. Personne tombera. Eu creio nesta palavra. J'ai foi de Dieu. Ainda que você esteja à beira da morte, Au pied de la mort. se é para minha vergonha, a fé vai trabalhar. Yes. Jesus. Yes, sir. A fé. La foi. Olha para mim. Regarde-moi. Quando era tempo chuvoso, Quand il était temps de pluie, eu levantei no altar, je me suis levé à l'autel. eu disse, J'ai dit, vamos construir a igreja. Como homem de Deus, comme l'homme de Dieu, estou a falar no altar. je parle à l'autel. Não cairá chuva Ne tombera pas la pluie até o dia que vamos colocar a última chapa. jusqu'à nous allons mettre le dernier tôle. Papa, pessoas estavam a reclamar, mas chuva não Deixa está a eu cair. ver. Há um homem de Deus que falou. Il y a un homme de Dieu qui avait parlé. Mama, e quando eu falo, Quand je parle, eu creio no que eu falei. je crois ce que j'ai parlé. Que a palavra vai Et fazer la parole como va eu faire falei. Comme j'ai parlé. Eu estou a decretar e declarar. Yes, sir. Que a palavra faz na sua vida como é dita. Comme il a dit. Que a palavra faz como foi dita. Que la parole Jesus. a dit comme a été dite. Yes, sir. Olha para mim. É Regarde-moi. por isso que eu tenho lema. C'est ça que j'ai un lemme. A palavra de Deus La parole de Dieu diz bem o que diz dit bien ce qu'il e dit. faz bem o que diz. Il fait bien ce qu'il dit. Jesus. Meus filhos, Mes fils, começamos a construir. pensez à construire. Chegamos no momento de teto. Avant au Já temps de era la terceiro toiture. mês. Il était 3e mois. Chuva não cai. La pluie ne tombait pas. Todo mundo aqui sabe. Tout le monde ici Porque eu não savait. falei isso no J'ai meu parlé ça quarto. dans ma chambre. Subi num domingo nessa J'ai monté un altar. dimanche cet hôtel. Era domingo. C'était un dimanche. A igreja estava cheia. L'église était pleine. Eu disse, enquanto não colocar a chapa, Pendant qu'on ne met pas la toiture, chuva não cairá. la pluie ne tombera pas. Pode vir sereno, Peut mas vivre chuva não vai prophétique, cair. mais la pluie, non. Irmão, Ah bon? viemos encontrar dificuldade dessa Tu galera. veux trouver difficulté dans ces Essa caliers. galera nos levou quase mês. Caliers nous avait mené presque un mois. Trabalho que seria de 2 dias. C'est un travail qui sert de 2 jours. Nessa complicação, Ni cette complication, se abalou a minha fé. ça avait abalé ma foi. E sabe o que aconteceu? C'est qu'est-ce qui est arrivé? Terminamos, no dia que terminamos a colocar a Les gens vont última venir chapa. à mettre la dernière tôle. Logo que colocamos a última Dès qu'on chapa, veut pour la dernière tôle, o serralheiro, eu estava trabalhando também. Eu em pensei cima. que trabalhei. Eu trabalhei quando se colocou aquela ágina lá. tu savais quand on avait mis les Descemos supports todos ici, nós. nous avons descendu nous tous. Logo que descemos, Dès que nous avons descendu, chuva. la pluie. Todo mundo começou a gritar. On commence à crier. Papá, a fé Ah, la pode foi mudar tudo. peut changer tout. A fé muda a tua causa. La foi Yes, change ta sir. cause. Se as coisas não estão a mudar, a tua Se fé tu não ne está changes pas, reajustada. Ta foi n'est pas A réajustée. tua fé tem que estar além das suas Ta palavras. foi doit Yes, être au-delà sir. de tes A tua paroles. fé tem que ser além das tuas palavras. Ta foi Yes, doit être sir. les lois de tes paroles. Jesus. A fé paralisa Deus. La foi paralyse Dieu. Glória. Ancião sozinho, aplausos para ela. Ancien sosie. Aplausos. Yes, sir. Applaudissez. Aleluia. Amen. Amen. A fé paralisa Deus. La foi E paralyse Deus Dieu. vai fazer como você Dieu fait disse. comme tu avais dit. Porque a palavra diz bem o que Mais la diz. parole dit ce qu'il E vient faz ce qu'il bem dit. o que diz. Il fait bien comme il dit. Oh, barachataias. Yes. Yes. Não aceita a doença. N'acceptez pas la Não maladie. aceita a dor. N'accepte pas la douleur. Mas diga não ao problema. Mais dis non au Diga problème. não à doença. Dis non aux E maladies. permanecendo na sua palavra. Et sois permanent dans tes Independentemente paroles. da circunstância. Indépendamment des circonstances. Você está firme na sua Tu es palavra. ferme dans ta parole. Eu não morrerei sem Je ne casar. mourrai pas sans me marier. Não importa a minha idade. N'importe pas mon âge. Eu sei que entrarei com véu nessa casa. Avec Yes. le feu de Não cette maison. importa os meus anos. Não importa meus anos. Não importa o tempo que for. Importa o tempo que Eu for. sei que o meu sonho vai se realizar. Yes, sir. Papá, não olha crono. Ne regarde pas le chronos.
Porque o grande inimigo da fé Le grand ennemi de la foi, é os teus olhos. ce sont tes yeux. O grande inimigo da Le fé grand ennemi de é la o que foi, você vê com teus olhos. c'est ce que tu vois avec tes A yeux. fé não opera nos olhos humanos. La foi ne peut pas aux É yeux por isso que a humains. fé Porque la não foi é realidade. n'est pas la réalité. A fé opera nos olhos La foi espirituais. opère aux yeux A fé spirituels. é a verdade. La foi, c'est E la na vérité. sua vida, Dans ta vie, a verdade se tornará La vérité realidade. deviendra une réalité. Yes! Jesus. Olha, Regarde, esse ano não deu, é? Deixa só. allez seulement. Deus é quem sabe. C'est Dieu qui Deus sait. sabe o quê? Dieu sait quoi. Permanece na sua palavra. Il est permanent dans ta parole. Hallelujah. Se a tua palavra é de cura, Si ta parole de guérison, ninguém te tira de lá. personne t'enlève de là-bas. Nem diabo. Ni le diable. Ninguém te tira de lá. Personne t'enlève de là-bas. Papa, Papa. homens de grande fé, L'homme de grande foi, eles vencem grandes il desafios. vainc des Yes. grandes défis. Mulheres de grande fé, Les femmes de elas grande foi, vencem grandes ils tempestades. vainquent les grandes tempêtes. Onde está a tua fé? Où se trouve ta foi? Mostra-me a tua fé. Montre-moi ta Eu te foi. mostrarei o Deus que vai parar para te C'est que Dieu va enxergar. parler. A fé La foi paralisa a divinidade. paralyse la vie. Jesus. Papa, tá vendo essa igreja? Tu vois cette église? Não fomos no arquiteto para fazer planta. C'est pas un architecte qui avait fait la Deus plante. me revelou planta. Dieu m'avait révélé la plante. Olhei para a planta. J'ai regardé, Aqui ainda não imprimi. Era tecnosom para fazer o trabalho. il y avait seulement une O toiture. tecnosom tinha problema. As máquinas não estavam Havia de problema? Papa, quando você tem fé, Parce que quand tu as la foi, você é atrevido. tu es, Atrevimento sem fé é derrota. my God. Atrevimento com fé é aplauso. Yes. Mamãe, eu viajei, saí daqui, Je suis sorti d'ici, cheguei em Luanda, je suis arrivé à Luanda, liguei a minha irmã, elle va appeler ma mère. disse para tu aqui em Je Luanda, suis à Luanda, no aeroporto, à l'aéroport. me manda só meu sobrinho, Envoie-moi eu ça de quero que votre ele me leve onde se faz, como é que chama aquilo? Lona. Je vais Porque eu quand quero même, imprimir uma imagem. là, je dois O imprimer une sobrinho image. veio, fomos no Venu. São Paulo. Nous sommes allés à São Paulo. Entramos, Nous avons entré, imprimi, j'avais fait fui na casa da l'imprimant, minha irmã, j'ai comi alguma j'ai coisa. mangé quelque chose. Não, ninguém ainda nos conhece. Não Comme temos on ne ainda connaît pas, falou. non, on ne connaît pas une Saí valeur. de lá, Je suis sorti là-bas, lhe mostrei. j'avais montré, Minha irmã disse: dit, esse meu irmão eu acho que não está bem. mon frère comme s'il n'est pas bien. Falou no filho dele. É verdade. Eu acho que meu irmão não está bem. Je pense que mon frère n'est pas bien. Eu vi, Je suis venu, peguei aquilo. j'ai pris cela. Lá naquela sombrinha, Dans cette petite ombre, sem forma, sans forme, sem estrutura, sans structure, coloquei à frente. j'avais mis ici devant. Pum! J'avais mis ça pour Eu devant. dizia aos filhos: Et disais au fils, daqui a 3 anos, d'ici à 3 ans, vamos ver o que vai acontecer. vous allez voir ce qui va arriver. Chegando o tempo, Quand le temps est arrivé. está como está lá no papel. Et comme c'est dans le A papier, fé torna tudo possível. la foi rend tout Yes, possible. sir. Jesus. Tout. A fé torna tudo possível. La foi rend tout possible. Mamãe, eu quando não tenho dinheiro, Mais quand je n'ai pas eu l'argent, uso até fé para ter dinheiro. j'ai même la foi pour avoir l'argent. Jesus. Eu fiquei com crise de dinheiro, orei, peguei. Eu sabia que vai funcionar. Et je savais que ça va fonctionner. Sabe o que eu fiz? Ce que j'ai fait, Augusto, peguei o dinheiro, j'avais pris l'argent, coloquei no chão, j'avais mis peguei meu tablet, j'avais pris mon tablette, posicionei a me j'avais filmar. positionné, en Tá train aí de eles. filmer. Comecei a orar, comecei a orar. Commencez à prier. Deus, estou a decretar e Dieu, je declarar. décrète, je déclare. Quando o dia amanhecer, Quand le jour, la journée que viendra, o dia não nos desce. que la O nuit ne dinheiro veut tem pas, que entrar. que l'argent doit entrer. Mamãe, Maman, em pleno Covid, en plein Covid, eu sabia que vai dar eu certo. vou- que ça va marcher. Saí com a filha Je suis Fernanda. avec ma fille Fernanda, Fomos, porque eu não tinha carro. parce que j'avais pas une voiture. Eu andava com o carro da Fernanda. Je marchais avec la voiture de E Fernanda. as pessoas que falam qualquer Les coisa, gens qui parlent n'importe qui, quando me viram andar com a vi- dona Natália, olhou para a Fernanda e regardez disse: les gens de Fernanda, dit, ah, Fernanda, Fernanda, pastor já fez muita coisa para pasteur nós. a fait beaucoup de choses pour nous. Você está andando de carro, pastor está andando a Eh, pé. tu roules la voiture, parce que Minha filha. ma fille, Apanha táxi. toi tu marches en taxi, Que Deus te dá amigos, hein? que Consegue te nos amis, levar no caminho da bênção. qui t'amène au chemin de Dá bénédiction. carro no pastor. Donne la voiture au pasteur. Comecei a andar com o carro J'ai dela. commencé à rouler avec sa voiture. E eu sozinho comecei a sentir na J'ai filha commencé- pica com o teu carro. J'ai dit, non, ma fille, reste avec ta voiture. Pastor está a namorar com Fernanda. Ah, Pastor está a namorar com Fernanda. Isso é que as pessoas sabem falar. C'est que les gens savent parler. Tá bem? Pessoas falam coisas que eles não Les gens sabem. parlent des choses qu'ils ne savent Que même eles não pas, têm noção. parce qu'ils n'ont pas la Porque só notion. tem prazer de falar. Ils ont seulement le plaisir de parler.
Chegamos Sommes em arrivés pleno Covid. en pleine Covid. Alguém que nunca me viu. Quelqu'un m'avait vu. Alguém que não me conheceu. Quelqu'un que je ne me connaissais pas. Mamá, não é 1 milhão de kwanza de hoje. N'est pas 1 million de croissants aujourd'hui. Durante o Covid, eu acho que $100 era 30 mil. $100, eu acho que é 30 mil alguma coisa. Pendant Covid, 100 30 para était 40. Ok. Casa 1 milhão, estamos a falar de $2.500. Nous O parlons presque de senhor se 2500 encontrou dollars. comigo. C'est son- Disse, senhor, precisa de dinheiro? Mais si tu as besoin d'argent, Eu disse sim. j'ai dit oui. Vou te ofertar 1 milhão. Je vais t'offrir 1 million. Eu lhe perguntei, você me conhece? Tu me connais? Não. Non. Você, alguma vez já te orei? Elle n'est pas j'ai prêt pour Não. toi? E Non. eu me apresentei, sou pastor. Je suis pasteur. Papa, foi no carro dele, Et tu abriu o s'apprends. porta-bagagem, pegou 1 milhão. Il avait pris 1 million. De 500 De kwanza. 500 Veio kwanza. me entregou, Il est venu boum. me donner comme ça. Pouf. E eu vim aqui na Je suis igreja, venu ici à l'église. peguei vídeo, tal dia tínhamos culto. Voici les vidéos. Vim aqui, Je suis venu ici. peguei o vídeo J'ai pris la vidéo. que eu gravei de noite, J'avais gravé la nuit. mostrei aqui à J'avais igreja. montré ici à l'église. A fé, La foi. a fé. La foi. Mamãe, Maman, as coisas podem te resistir, les gens peuvent te résister. mas não pode resistir à Mais fé. pas te résister, mais peuvent résister la foi. É por isso, É por não cela. anda com pessoas que não têm Ne fé. marche pas avec les gens qui n'ont pas la Vão foi. te contaminar. Ils vont te contaminer. Anda com pessoas que têm fé. Marche avec les gens qui ont la foi. A fé muda tudo. La foi change tout. A fé faz tu andar. La foi fait un boîtier de marché. Jesus. Olha para mim. Regarde-moi. Por que nós profetizamos? Regarde- Profetizamos porque cremos. Nous prophétisons que nous croyons. Você me entende? Profetizamos Nous prophétisons porque nós parce que nous cremos. croyons. Abana suas mãos. Remuez tes mains. Hallelujah. Olha para mim. Como é que Deus vai me dizer algo? Comment tu vas me dire une chose? Esse aqui casou mês X. Il est marié le mois X. E eu vou tomar risco de falar isso. Será que não soube nós? É mesmo verdade? Et c'est la vérité. Será que é mesmo? Será que... Mas nós cremos. Mais nous Deus croyons. quem falou existe. Qui va Mamãe, parler, il dit, maman. Jesus. My God. não ser, já falei. J'ai parlé. C'est pas ou n'est pas, j'ai parlé. Eu sei, só falar como eu ouvi. Je parle comme j'ai E écouté. Deus não mente, Et existe. Dieu ment pas. Existe. Yes. Yes. Jesus. Oh, célèbre mesmo Deus. Célèbre. Hallelujah. Você me entende? Tu me comprends? Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous Amen. bénisse. Segunda via a fé. Deuxième E fois, olha c'est o la que a foi. fé faz. Regarde A sa mulher foi. de fluxo de sangue, La femme des flux sanguins. ela disse: Elle avait dit, eu vou lá. je vais partir, je vais aller là-bas. Somente eu tocar a Si obra, je touche seulement, eu me sararei. je serai Mamãe, guéri. a fé, La nem foi. sempre você precisa ser perto. Il faut que tu sois Mesmo proche. lá longe, Même là-bas, lá loin. no fundo, Là-bas au fond. se a tua fé, Si ta foi Deus, est Dieu, quando o homem de Deus subir, quand l'homme de Dieu montera, se ele me olhar, s'il me e eu lhe regarde, olhar, et moi je eu regarde, serei curado, je serai guéri. vai acontecer. Ça va se produire. Pastor Bambi recebeu alguém, Par exemple, ele reçu disse: quelqu'un, vem amanhã domingo, il venait demain dimanche. eu acredito, Je crois, meu pastor mon pasteur, vai te profetizar. il va te prophétiser. Ele falou e creu. Il avait parlé, il E avait nem me cru. disse. Il ne m'a pas dit. E eu subi no Il est altar, monté à l'hôtel, comecei a pregar. commencé à prêcher. Estou vital falando. J'écoute elle. Senhora, levanta. Mais Não é você? c'est pas toi? Sou eu. Oui, je suis. Comecei a profetizar. Comecei a profetizar. Pastor me disse: Il pai, a dit, Père, lhe falei il ontem. avait dit hier. Sábado eu lhe atendi. Lhe disse: Il avait dit, eu creio je crois que meu pastor que mon pasteur, vai te il localizar. va te Yes. A localiser. fé chama espírito. A foi, Yes, la foi sir. A appelle fé l'esprit. chama espírito. La foi Yes, sir. appelle Ah, l'esprit. mamãe, você pode chamar meu espírito pela tua fé. Comme le monde esprit par ta foi. Hã? Você, jovem Un jeune em Luanda, à Luanda, ele disse: não, il avait dit non, pastor já veio, pasteur est venu, pastor tem que me profetizar. pasteur doit me prophétiser. Falou. Il avait dit. E uma das filhas, uma senhora, Et il le maman. estávamos assim a conversar. On était comme ça Ele dans les disse: causes. pastor, Il dit pasteur, eu conheço alguém na igreja. je vois que O desejo dele é você lhe son profetizar. désir c'est que tu prophétises. E ele está convicto que você vai lhe Et il est profetizar. convaincu que tu vas le prophétiser. Ok, nem me fala Il o dit quê? ok. Mon pas dit qui? Você subiu no altar, J'ai monté à l'hôtel, comecei a pregar. j'ai commencé à prêcher. Disse: não, estou ouvindo Quimino. Eu acho que é Quimino, se não estou errado. J'écoute.
Kimino. Quem é essa pessoa? Qui est cette personne? Ele levantou. Ils E a se pessoa que ele falou, as duas pessoas também levantaram. Ils sont élevés. Disse, pastor, Dis pasteur. ele disse que você me entende? Tu me comprends? Comecei, fui até na casa dele, disse, Então, se juro que essa tu mesma. estiver a viver numa casa, Anselmo Souza aí esteve mesmo. lá, nesse culto, eu lhe disse, se tu estiver a viver numa Tu vas casa, bien à une maison. essa casa é pintada maison, creme, por c'est cima branco. peinture Se tu estiver em casa que tem 3 Ils quartos, vont à une maison à se tu trois estiver a chambres. sair de um quarto X, Ils vont sortir de chambre eu acho que telle. Anselmo desse também esteve. Não, Anselmo sozinho. Pastor, estou a ver quem vive nessa casa, nome X. Il va tu fais cette maison non X. A fé dela Sa foi chamou o espírito dos avait profetas. appelé le Yes, sir. prophète. Célébra. É por isso, quando você venha no culto, Quand tu viens dans ce venha culte, com tudo. viens avec tout. Venha para atrair o espírito do Viens homem pour de attraire Deus. l'esprit de l'homme de Dieu. Venha para se conectar à frequência se connecter magnética que está aqui. À la Yes. fréquence Porque você magnétique tem de problema que muitas vezes precisa de uma palavra Dieu. Peut-être profética. pour l'un qui a pourquoi il y a Que você precisa primeiro de um toque da mão do homem de Deus. Et tout avec l'homme de Eu Dieu. não posso tocar todos, Não, tu sei tout le mas monde. posso tocar a quem meu espírito me Mais pour indicar. écouter, assez E mon o teu esprit espírito indique. pode chamar o meu Et tu peux espírito. appeler mon esprit. Alguém vem à minha Tu vas procura, venir me chercher. nunca lhe vi essa vez que eu Mais fui, cette fois que j'ai vu, nunca lhe vi. je n'ai jamais E vu. essa pessoa também, Essa pessoa não ele se- disse, Il avait dit, não vou sair hoje nessa Je vais sortir igreja hoje nessa église. se o pastor não falar comigo. si personne ne parle pas avec moi, Papai chegou no culto elle était au culte, e naquele culto eu profetizei. ce que j'avais prophétisé Era domingo. était un dimanche. Profetizei mais de 15 pessoas. J'ai prophétisé plus de 15 personnes. Comecei a profetizar. J'ai commencé a Papai, prophétiser. Em Luanda as coisas não estão passando. Em Luanda estou a profetizar. Aliás, aqui também faço. Comecei a profetizar. J'ai commencé à prophétiser. Papai, cheguei nele e disse, mamãe, levanta. J'avais dit, maman, lève-toi. Você está à minha procura. Tu me cherches. O teu espírito está à minha procura. Ton esprit me cherche. Sim, pastor. Oui, pasteur. Primeira vez. La première fois. Saiu do Zango Elle est sortie para vir des até Zango lá. pour venir A jusqu'à minha là procura. pour me E chercher. Deus já estava me mostrando o número dela. Et Dieu me montrait 952. Ne- Tens o número dele gravado? Acho que Você não. podias entrar. Número dele 952. Deus já estava me mostrando o número da Dieu pessoa. montré même son numéro de téléphone. Eu disse, levanta, você está à minha procura. Lève-toi, tu me Vou cherches. falar contigo depois. Je vais parler avec toi. Eu disse, pastor, eu disse, Et pas j'avais dit, não vou sair dessa je igreja passe se o de cette pastor não église falar comigo. si les personnes ne A parlent tua pas avec fé moi. Ta foi chama espírito de... appelle l'esprit. Chama espírito da sua autoridade. Appelle l'esprit de ton autorité. Chama espírito de Deus. Appelle l'esprit de Dieu. Mesmo falar em língua, Même parler en langue. você tem que crer. Tu dois croire. Vamos falar próxima semana. Vamos entrar em um programa de programa. conhecendo pessoas do En Espírito connaissant la Santo. personne du Saint-Esprit, Falar em língua é batismo do Espírito. parler en langue, c'est Então, pas de l'esprit. almeja isso. Ah, O que, désire que ça. você crê? Qu'est-ce que tu crois? Encontrou o número dele? Faz a procura. Sim. Procura, vai ver isso. Só meus olhos veem. Você me entende? Tu me comprends? A tua fé Ta foi chama. appelle. A tua fé chama a doença. Ta foi appelle A tua maladie. fé chama a cura. Ta foi A appelle tua fé guérison. chama casamento. Ta foi appelle A tua fé mariage. chama filho. Ta foi A tua fé appelle chama enfant. carro. Ta foi A tua appelle fé voiture. chama tudo. Ta foi appelle tout. Se tu podes crer, Si tu peux croire, tudo é possível que crer. tout est possible à celui A qui mulher croit. de fluxo de sangue. La femme du flux E sanguin. somente eu tocar, Il dit, si je touche seulement, eu me sararei. je serai guéri. Somente eu tocar, Yes, si je touche eu me seulement, sararei. je serai guéri. Ele não precisou ser Il orado. va- Ela tocou. La personne m'a touché. E a cura se Yes. efetivou. Et la E a guérison minha s'est oração, Et ma prière, que a cura é entre você hoje. que la guérison Yes, sir. Que o milagre é entre você hoje. aujourd'hui. Yes. Yes, sir. Jesus. Alléluia. Yes. A fé, diga comigo a Dis fé. avec moi la A foi. fé. Qual é o caminho para paralisar o círculo de Je vois le Deus? cercle de Dieu, l'amour, Amor, Amor. Aí la a foi. fé. a fé. Et la- Terceiro, Troisième, la cachete, les mains, a oração. la prière. Papá, toda mulher que intercede, ele tem a possibilidade de paralisar o círculo Toute de femme Deus. qui a la possibilité de paralyser le cercle de As Dieu. orações já andam. Les prières marchent. Você não pode operar na dimensão que nós operamos se você não tem vida de oração. Tu ne peux pas voir l'émission que nous opérons si tu n'as pas Pergunta la ao vie de menor prière. Cláudio que vive comigo. Demandez à mon frère qui vit avec moi. Por que muitas vezes eu não quero meter o motorista para me levar? Pourquoi tu ne peux pas mettre le chauffeur pour m'emmener? Porque às vezes eu chego no sítio, paro, Une fois, il arrive à une place, je m'arrête. quero orar. Je dois prier. Fico lá no meu carro, Je reste là à prier. começo a orar. Je commence à prier.
Reyama Satakiyas. Lekoya Shotomandaras. Papa, a oração. La prière, Seja uma mulher de oração. soit une femme de prière, Seja um homem de oração. soit un homme de prière. Ah, não, estou cansado, mamãe. Ah, je suis Você fatigué, tem maman. situações que você precisa da Il y a des bênção. situations que tu as Ou besoin, você se reajusta, ou bien tu ou você réagis, se conforma. ou bien tu te conformes. Mas ora, Mais priez, orai sem cessar. priez sans Yes. cesse. Jesus contou-lhes Jésus l'avait compté. parábola Des paraboles, de orar sempre des prières e toujours, nunca desfalecer. et Nunca se n'est pas encontrar. arrêté, n'est pas s'arrêter. A tua dor passou? Passou? Que Deus restaure o seu estômago. Essa dor veio a partir do estômago. Há um problema que está ocorrendo no teu estômago. Que Dieu restaure ton estomac. Há um problema que está ocorrendo no teu estômago. Il y a un problème dans ton estomac. Há um problema que está ocorrendo no teu estômago. Il y a un problème dans ton estomac. Mas que Deus da graça te livre. Mais Dieu de grâce Yes. te délivre. Que a cura precipite em você. Que la guérison se précipite Em nome en de toi. Jesus. Au nom Amen. de Jésus. Mamãe, Maman, Ana aime. paralisou o círculo pela oração. Anne avait parlé du cercle de la prière. 3 coisas que Ana fez. Levantou, Elle s'est levée, foi no templo, elle est partie, perseverou na elle oração avait persévéré dans la prière. e viu o seu Samuel. Et il avait vu son Samuel. Naquilo que você persevera, Dans ce que tu persévères, você verá o resultado tu daquilo. verras les résultats. Yes. Não para de orar, N'arrête pas de prier. porque você ainda não viste. Parce que tu n'as pas encore O vu. círculo está a chegar. Le cercle arrive. Persiste, a Bíblia diz, La Bible dit, persiste em oração persistez en até prière que eu venha. jusqu'à ce que je vienne. Mas quando você permanece na Parce oração, que quand tu es permanent dans la Deus prière, virá sobre aquela Dieu causa. viendra Yes. sur cette cause-là. Essa igreja, Cette église, o crescimento dela sa é croissance, resultado da oração. c'est le résultat de O prière. pastor Samuel Pasteur Samuel, é homem de intercessão. c'est l'homme O d'intercession. pastor Samuel Pasteur é Samuel, homem de joelhos dobrados. c'est l'homme de genoux O pastor fléchis. Samuel Pasteur Samuel, é homem de oração. c'est l'homme de prière. Você me entende? Tu me comprends? Pior domingo, sábado para domingo, quase eu não durmo. Puis samedi, dimanche, parce que je ne dors pas. Quer dizer, eu até. Há dias que eu durmo em estado de oração. Estava tu a dormir? Il y a des fois que je dors, soit je dors, Rabababo cheteias. Lekayamandorobosh. 30, 40 minutos vai assustar em 40 minutes. Quando menos assustar, tudo de novo. Babá, seja homem de oração. Soit homme de prière. A oração paralisa o círculo. La prière A paralyse le oração cercle. detém Deus na sua frequência. La prière détient de ta Deus fréquence. vai entrar na sua Dieu frequência. va t'entrer dans ta fréquence. E quando Deus entrar na sua Et frequência, quand tu entres dans ta ai, fréquence, ai, 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 my ai, ai, God, my a God, my God, feitiçaria vai cair. la sorcellerie Yes. va A tomber. bruxaria vai cair. Yes. La A sorcellerie va tomber. maldição vai cair. La malédiction Yes. va Que tomber. nesses dias, Et dans ces jours, Deus entra na tua frequência. que Dieu entre dans ta fréquence. Jesus. Yes. Termino. J'ai fini. Quero vos dar os 4, porque é necessário. O quarto elemento. Le quatrième élément. Lacaiacete. Yes. Papá, até Jesus, hein, Même Jésus venceu a cruz a vaincu la croix pela oração. par la prière. Quarto elemento Le quatrième élément que paralisa Deus no teu caminho, qui paralyse dans ton que chemin, introduz Deus no teu caminho, qui introduit dans ton chemin, é o sacrifício. c'est le sacrifice. Papá, Papa, essa dimensão do sacrifício cette dimension de sacrifice, é a dimensão da espiritualidade alta. c'est la dimension de la haute spiritualité. Papá, não entrarás numa Tu n'es espiritualidade pas alta à une spiritualité haute se você não sabe colocar as suas mãos no altar. si tu ne sais pas mettre tes mains à l'autel. Se você calcula em sacrifício, Si tu calcules tes sacrifices, não terás acesso a uma espiritualidade tu n'auras profunda. pas accès à une forte spiritualité. Porque quando você entra numa espiritualidade, Mais quand tu entres dans une spiritualité, não pode existir algo maior do que Deus. ne va exister une chose majeure que Dieu. Imagina agora, Imagine-toi se maintenant, Deus te dizer entrega a tua casa, si Dieu me dit donne ta maison, vai fazer o quê? tu feras quoi? Papá, tem pessoas Il y a des gens, para andar com Deus. pour marcher avec Dieu, Jovem, jeune, pega tudo que tens, prends tout ce que tu as, entrega donne aos pobres aux pauvres e vem andar comigo. et viens marcher avec moi. Te darei um outro tesouro. Je te donnerai un autre trésor. Jesus. Sou homem de sacrifício. Je suis un homme de sacrifice. Sou homem do sacrifício. Je suis un homme de sacrifice. Pastor Samuel, Pasteur olha pra mim. Samuel, regarde-moi. Ontem Hier, semeei j'ai semé
quase 150 ou 70 mil Presque quase. 100, 150, 170 Vamos, 000. quase todos os dias Presque tous les jours, eu tenho semente. j'ai des semences. O pastor Samuel que você vê aqui. Pas seulement que tu vois ici. Agora, sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque eu sei Parce que je sais as lutas que eu tenho. les luttes que Olha, j'ai. pastor, tipo, olha todos vocês. Regardez-vous tous, Estão na minha responsabilidade. sont dans ma responsabilité. Eu preciso de uma espiritualidade muito forte. Il faut que j'ai une très forte spiritualité. O pastor Samuel, Pasteur Samuel, sou semeador. je suis un grand É por semeur. isso que o ministério é semeador da C'est pour ça que graça. le ministère, c'est semeur de la Sou um grâce. semeador Je suis un grand semeur autêntico. authentique. E como é que as coisas não vão abrir? Comment les choses marchent? Não me persegue. Ne me persécutez pas. As pessoas às vezes me Les perseguem. gens, des fois, me persécutent. Hein? À toa. Et pour rien. Eu posso falar? Amen. Yes. Posso falar? Que Deus nos ajude. Hein? Que Dieu nous aide. Quando vem o Michel Bakenda, um espírito. Michel Bakenda, Quando c'est un vem esprit. Michel Bakenda, Quand Michel Bakenda est venu, ele tinha que passar aqui para tocar. il devait passer ici pour chanter. O homem lhe desviou, lhe levou numa igreja. L'homme l'avait amené à une église. O homem que estava lhe trazer, L'homme qui l'a lhe amené, levou numa igreja. l'avait amené à une église. Ficaram lá. Ils sont restés là-bas. E alguém lhe disse, Et quelqu'un l'avait dit, Femme Tamar. femme Tamar, Lhe disse já a partir do l'avait dit Congo. à partir du Congo. Disse, Bakenda, Dit Bakenda, vás em Cabinda, tu vas au Kabinda, não esquece n'oubliez pas de ir no pastor Samuel. d'aller au pater É Samuel. alguém bom. Il est quelqu'un de très bon. Então, ele vinha Non, il venait já com essa informação. avec cette information. É por isso que eu publiquei, Donc il avait publié, levaram noutra igreja. l'avait mené à notre église. Nós esperávamos, não estava a vir. Terminei culto. J'ai fini le culte. Culto terminou, todo Le você culte est fini. saiu. Vous tous êtes Ele sortis. chegou. Il est arrivé. Eu estava com filhos. J'étais avec mes fils ici. E quando Michel Bakenda me coloca lá no palco, Comme quelqu'un me met là-bas à. ele mandou o Alors, rapaz au para podium. colocar a cadeira lá em cima. Il dit Ele quelqu'un disse, pour não, mettre. pastor Samuel tem que sentar. Le pater me doit s'asseoir ici. Então eu sentei, ela cantar aí, Elle chantait. eu sentei aqui. J'étais là-bas assis ici, comme ça. Você me entende? Tu me comprends? Pessoas começaram, alguns, sempre essas pessoas. Il y a toujours ces gens. Ah, por que ele? Ah, pourquoi lui? Ah, lhe deu dinheiro. Ah, il avait donné l'argent. Ah, se lhe deu dinheiro. S'il avait donné l'argent, Pastores começaram, logo que eu subi, dès que j'ai monté, pastor começaram a levantar a sair. pendant que commençait à se lever et sortir. Então, pastor Il y a un pasteur começou a me criticar. qui commençait. Ah, eu disse, pastor Amos, Il est passé à Monge. vou te contar Je vais te conter por que eu sentei lá em cima. pourquoi je me suis assis là-bas en haut. Quando Michel Bekenda vem, assim Michel onde Bekenda está e está outros bem. estiveram, quando ele veio, Quand il est arrivé, logo que ele entrou no meu dès qu'il escritório, est entré dans mon bureau, o meu profético abriu. mon prophétique s'est ouvert. Eu lhe disse, posso falar? Je me dis, je peux parler? Ele me disse, pastor, pode falar? Il dit, oui, pasteur, tu peux Eu parler. disse, Deus é quem está a falar Il comigo. dit, c'est Dieu qui parle avec moi. Posso falar para Je você? peux parler pour toi? Pode falar. Je peux parler. Eu disse, eu não conheço Kinshasa. Je ne connais pas très bien Já fui a Kinshasa. Kinshasa, J'ai allé à mas só Kinshasa, conheço Gombe. mais je ne connais pas. Também não conheço, tal Gombe, Gombe. só conheço hotel. Comme je connais seulement l'hôtel. Ok? Então, não conheço. Je ne connais Mas pas. eu estou a ver Mais je suis en train de voir uma flecha une flèche a fluir, et qui a flotte sair de um lado à partir d'une place para outro. par une autre place. E essa flecha Et cette flèche, a ir num bairro que eu estou a ver o à nome un Lemba. quartier, je vois un nom Lemba. Entrou numa casa, Et à une maison, estou a te ver lá je naquela te vois dans casa cette maison-là, e essa flecha cette flèche a te ferir o a te estômago. blessé dans l'estomac. Gritou. Il avait crié. Disse, Il dit, pastor, pasteur, eu tenho tido crise de j'ai eu des estômago. crises d'estomac. Que quando me ataca, Et quand il m'attaque, eu desmaio. moi je tombe. Ficou de joelho. Il s'est Pode agenouillé. jurar para mim, pastor. Il part, tu fais prêt pour moi. Comecei a orar para Je ele. commence à prier pour lui. Então, quando ele me viu lá, Quand il me voit, il me voit é por là-bas, isso que ele pediu que eu il m'avait dit subisse. que j'ai monté. Jesus. Célèbre nom de Jesus. Yes. Você me entende? Vous me comprenez? Outros não têm noção disso. Nous n'avons pas la notion de ça. O sacrifício Le sacrifice te levará a operar t'amènera à opérer onde os outros não operam. là où les autres n'opèrent pas. O sacrifício Le te sacrifice levará a fluir t'amènera à frotter onde os outros não estarão. là où les autres ne seront pas. Opa! Papa, Deus Dieu não resiste a ne reste sacrifício. pas au sacrifice.
Faut répéter. Il va répéter. Deus Dieu não resiste a sacrifício. ne résiste pas au Posso vos sacrifice. falar? C'est pour parler O momento mais importante do culto le moment plus important du não é o culte. momento da palavra. n'est pas le moment de la parole. O momento mais Le importante moment do plus culto important du culte, é o momento das ofertas. c'est le moment des offrandes. My God. Pessoas nem sabem disso. Les gens ne savent pas ça. Vamos. Maman. O momento mais clássico. Le moment plus classique, É por isso. é pour ça. Jesus parou com tudo. Il avait arrêté avec tout. Como Deus Comme Dieu, foi lá no cesto j'allais là-bas au para panier ver. pour voir. Porque o momento do sacrifício, Même ça, le moment de Deus sacrifice, para para Dieu enxergar. arrête pour Quem trouxe o regarder. melhor. Qui a mené le Quem está meilleur. dando o coração. Qui donne avec Como ton cœur. cada está a dar. Como ele Como ele chacun está a dar. Como ele É por vem isso donner. que eu gosto de ver aquele mamá de coteca. Está a dar a oferta dele. Il veut donner son offrande, il Muitas vient das vezes donner. as pessoas que não têm nada são pessoas que vêm mais dar com Les alegria. gens qui viennent donner avec joie. Você me entende? Tu me Porque comprends? ele sabe, Ele se eu sait. acordei, é Se Deus. Dieu- não, c'est Dieu. Foi difícil para meus É filhos. difícil por moi. Se meus filhos estão a viver, Estão a viver. é Deus. C'est Dieu. Se eu estou a respirar, é C'est Deus. Dieu. Então quando é hora de ofertar, Naquela vou com a minha dança. Eu vou levar minha Vou dança. com a minha alegria. Avec ma Vou com a dança. minha satisfação. Vou com a satisfação. Porque tudo que eu tenho, C'est ce que j'ai. eu não tenho dinheiro, Tu n'es pas eu não riche. tenho prata, Tu n'es pas eu não riche. tenho nada. Tu n'es rien. Mas eu vi meu vizinho morreu. Mais Eu só tenho Deus. Dieu seulement Dieu. Yes, sir. Hallelujah. Yes. Maman, momento ofertor, c'est pas dançar Moment dança. d'offrande. Voilà. Momento ofertor, Moment abre teu d'offrande. coração. Ouvre ton cœur. Porque é o momento que o trono mexe. Parce que c'est le moment que le trône bouge. É por isso que nós temos aqui um Le sistema. basique système. Estou a pregar, se a palavra Je é para pré- você, vem semear. Si la parole d'État te Porque venait semer. não há palavra que vai cair. Tá vendo? Estou a pregar. Tu vois, je prêche. As palavras estão aí no ar. Les paroles vont en haut. Os espíritos, a palavra é espírito. La parole est un esprit. Quando você semeia em alguma coisa, Quand tu sèmes une você chose, detém aquela palavra. tu détiens cette parole-là. E o espírito que está por detrás E o daquela espírito que dá essa palavra, parole, se é espírito de cura, vai te dar espírito cura. que dá- Se é espírito de saúde, vai te dar saúde. Ça, ça va te donner Se é santé. espírito de riqueza, vai te dar Espírito riqueza. vai te dar riqueza. Vamos, aprende a deter os espíritos. Apprenez à détenir les esprits. Jesus. Yes, sir. Não tenha receio. Ah, alguém vai me dizer esse Nem irmão pa- também alguém vai me Mama, dizer. cada um tem problema dele. Chacun a son problème. Estou te mostrar como deter Deus. Je te montre comment détenir Dieu. Agora, cabe a você Maintenant, toi seulement, decidir. décider. Mas esses 4 vozes, Mais ces 4 voix, Deus não passa. Dieu ne passe pas. Você vai lhe ver. Tu vas le voir. Olha para mim. Regarde-moi. Cornélio Cornel, é gentio. il est, E o gentio não tem direito da il est salvação. mon, il n'a pas droit de Por salut. que a primeira pessoa que vai ser salvo é um militar? Pourquoi la personne va se sauver est un militaire? Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Todo mundo está a descansar. Tout le monde est en train de... O militar dá oferta. Le militaire donne l'offrande. E olha o que Deus está a dizer. Et qu'est-ce qu'il dit? Pedro, Pierre, vai na casa do Cornélio. allez à la maison de Corneille. Porque a sua oração Parce que sa e prière as suas ofertas et ses offres au monde subiu no meu altar. ont monté à mon hôtel. Paralisou o céu. Avait paralysé le ciel. Jesus. Mamãe, Maman, quando está a ofertar, quand je viens donner dá des offrandes, bem para Deus. donne bien pour Dieu. E com alegria do coração. Avec joie du cœur. Porque Deus também não vê só você, o ato de dar. Parce qu'il Deus ne va vê pas também l'acte de donner. como você dá. Dieu aussi voit comment tu donnes. Eu tenho um filho, J'ai Tá mon vendo? fils, mesmo quando ele faz uma oração no telefone, même quand je fais une prière au téléphone, ele transfere dinheiro. il transfère un argent. Às vezes eu olho, ainda que seja o que ele faz, Même si c'est ce qu'il fait, eu disse, esse filho sabe buscar a graça. il sait chercher la grâce. Tudo funciona à luz do sacrifício. Tout fonctionne à la lumière des Olha para sacrifices. Regarde-moi. O sacrifício é o teto mais Les forte. sacrifices est la toiture le plus É fort. por isso que até Deus, Que même Dieu, quando vem nessa terra, quand il va sur terre, passou no caminho de il sacrifício. avait passé au chemin des sacrifices. Nasceu à volta do Il est sacrifício. né autour du Quando sacrifice. nasceu, Quand il est né, olha para mim, o sacrifício faz com que a espiritualidade le se sacrifice rende. fait que la spiritualité peut Quando se Jesus rendre. nasceu, Quand je viens os né, magos fizeram o quê? les mages ont fait quoi? Foram Ils doar. sont allés donner. Porque você não pode estar diante de um Tu vas divino être devant un divin sem doar. sans donner. Saúl Saül, está a procurar as ovelhas do pai. il cherche des brebis de son Não père. encontra.
Il ne trouve Qual pas. é o caminho que vai lhe levar na casa Quelle- de Samuel? La loi qui va mener Saül à trouver. A lei bíblica La loi biblique. não se pode consultar man of God On ne peut pas consulter un homme de de Dieu mãos des vazias. mains vides. Essa é a lei bíblica. Ça, c'est la loi Quer biblique. dizer, você não pode vir na audiência Pas venir à l'audience. de mãos Des vazias. mains vides. Você tem que vir com tua oferta. Tu dois venir avec ton offrande. É lei de Deus. Não estou a dizer que aqui é regra, não. Et ici, ce n'est pas règle, non. Estou a explicar a Bíblia, porque aqui Explica entende a mal. Bíblia. Naquela igreja agora, estou para a audiência, Mas- tem que levar dinheiro. Não, 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 não. não, não. Nós não pedimos dinheiro. Não Estou a demandamos explicar palavra. o que a Explique. Bíblia diz. C'est que la Bible Amen. dit. Ninguém pode consultar homem de Personne ne peut Deus consulter un homme de Dieu sem oferta. sans offrande. É por isso, C'est pour cela, quando eu vou na minha autoridade, quand je parle mon eu autorité, não posso ir je ne peux pas de aller mãos vazias. des mains vides. E a vez no culto, Et bien, il y a des cultes. toda a oferta de $100, Je donne l'offrande de $100. lançou uma palavra. Elle a lancé un Teu mot. ministério vai desenvolver, mamãe. Comment nous se Estou développe lá no pas? altar. Je pars à l'hôtel. Quando ele está subindo no altar, Quand il monte à l'hôtel, estou lá no altar. je pars à l'hôtel. Deus desse homem seja meu Deus. Que Dieu de cet homme soit mon Que a Dieu. graça que está sobre ele venha Que sobre la grâce qui est ele. sur elle qui vient sur moi. Durante o culto, eu dou mais de 15 vezes as ofertas. Pendant que je donne plus de 15 fois des offrandes. Quer dizer, estou indo na igreja, Je pas à l'église. as suas ofertas estão gastando mais $100. Je sais, Muita, porque eu sei que eu tenho povo. Eu tenho que buscar apoio. je dois chercher. Eu termino dizendo, J'ai fini en disant, não brinquem com teu ne sacrifício. blaguez pas avec ton O teu sacrifice. sacrifício te coloca numa divindade. Ton sacrifice te met à une divinité. Quando você está para fazer, Quand tu es pour, faz bem. fais-le Amen. bien. E você vai ver Et Deus. tu verras Dieu. São Amen. 4 vias Donc, combien de voies? para ver Quatre. Deus. 4 voies pour voir Dieu. Primeira via, La première voie, Amor. l'amour. segunda via, Deuxième voie, La la foi. foi. terceira via, Troisième voie, la Oração. prière. quarta via. Quatrième voie, Sacrifice. le sacrifice. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Inclina a tua cabeça. Baisse ta tête. Diga a Deus. Dis à Dieu, Não quero te perder a vista. je ne vais pas te perdre la vue. Não quero te perder a vista. Je ne vais pas te perdre la Me vue. ensina a deter o teu círculo. Enseigne-moi à détenir ton cercle. Ah, não seja pessoa que fala sem Ne sois pas quelqu'un ações. qui parle sans les actions. É tempo de você paralisar. A bênção individual. La bénédiction est individuelle. Fala com Deus. Parle avec Dieu. Círculo da sua elevação. Le cercle de ton élévation. Círculo do teu sucesso. Le cercle de ton succès. Círculo dos teus filhos. Le cercle de tes enfants. Círculo da tua graça. Le cercle de ta grâce. Círculo da sua glória. Le cercle de ta gloire. Círculo do teu casamento. Le cercle de ton mariage. Círculo da tua glória. Le cercle de ta gloire. Jesus. Em nome de. Jesus. Não, diga comigo, não perderei meu círculo. Je Não ne perdrai pas perderei mon o meu cercle. ciclo. Que a minha oração, Que ma prière, que teu círculo prevalece. que ton cycle Amen. puisse prévaloir. Aleluia. Amen. Pega a tua oferta. Prends ton offrande. Glória. Os anglófonos não brincam no momento das ofertas. Les anglophones ne blaguent pas au moment des offrandes. Jesus que cura nos ensinou. Viste como é que eles fazem as ofertas, né? É pregação para eles. C'est prédication pour eux. É por isso o anglófono é abençoado. Ça, un anglophone, il est béni. Papá, olhem para mim. Regardez-moi. Tá vendo de maneira que eu sirvo aqui? Tu vois les manières comme je sers ici? Se eu fosse no Congo, Si c'était au Congo, em Kinshasa, à Kinshasa, eu estaria andando com guardas. j'ai marché Eu avec teria uma vida que você avec não des tem noção. gardes-corps. J'aurais une vie que tu n'as même Eu- pas notion. Teria uma vida Moi, j'aurais une que vie você não tem noção. que tu n'as même pas notion. Você sabe pastor do Congo, é? Tu vois le É pasteur du Congo? sombra, meu filho, sombra. Une petite ombre seulement. Vai na casa dele. Allez chez lui. Filho estuda na França. Son fils étudie en France. Filho estuda em Canadá. Son fils étudie au Canada. E quem paga isso toda a viagem é a igreja. Et ceux qui payent tous ces Quem paga a voyages, escola de c'est estudo é a l'église. igreja. C'est l'église qui paye tout. E olha para mim. Et regarde-moi, Não lhe verá fazer audiência. tu ne veux pas faire des audiences. Hein? O Congolês democrático não corre Congolais atrás da democrático. audiência. Ele corre atrás do culto e sabe semear. Il culte derrière le culte, il sait aussi s'aimer. Vai só em Luanda lá no Mabor. Allez seulement loin Vê d'abord. pastor que tem mesmo igreja que não vale para nada.
Tu vois des pasteurs qui n'ont même pas l'église qui ne vaut rien. Família está na América. Sa famille est en Filhos Amérique. estudam na França. Les enfants étudient en Tem France. casa lá na França. Il a la maison en France. Quem comprou? Qui avait acheté? Aquela igrejinha, meu. Sa petite église. E viaja. Et des voyages. Eu estava a falar com alguém. J'ai parlé avec Eu quelqu'un. disse, pastor, Dit, pasteur, a igreja tem que te proporcionar viagem. Se você apanhar stress, uma vez arrebentar, a igreja perdeu. l'église est proposée des voyages. Si tu prends un stress et une voix, O une teu veine, desaparecimento não é só tua família que perde. c'est pas ta famille qui va A perdre si tu igreja disparais. todo cai. Toute église tombe. A igreja tem que te conservar. L'église doit te conserver. Tem profeta que vocês admiram nas redes Et sociais. vous vous admirez aux réseaux Não sociaux. tem igreja como essa. Não Il n'y a tem. pas une église comme celle-ci. Ils n'ont pas. Vocês admiram e vocês filhos admiram. assistem. Et vous assistez à des fois. Não tem uma igreja como essa. Il n'y a pas une église comme É celle-ci. corredor igreja. Et un couloir d'église. E aluga, hein? Et ils louent. Quase todos os profetas que vocês admiram nas redes sociais. Pensa que você pode admirar os Alugam, outros. ninguém tem o sítio dele. Personne n'a sa place propre. E eu, onde eu vou, eu compro o terreno. Et là où je vais, j'achète le Eu terrain. constrói. Et je construis. Opa. Por quê? Congolês democrático sabe. Congo démocratique, ils O savent. pastor Le pasteur, é meu altar. il est mon hôtel. Essa mentalidade que eu quero que você tenha. Cette mentalité que je O que teu vous avez. pastor é teu. Ton pasteur est ton hôtel. Aleluia. Amen. Tá te doer, tá difícil. C'est difficile. Venha semear no teu altar. Venez semer à ton hôtel. Você vai ver Deus. Et tu verras Dieu. Não ora só no vazio. Ne prie seulement dans le Ora por vide. debaixo do sacrifício. Prie en dessous des sacrifices. Cabinda! Cabinda. Se vocês aprenderem a orar por debaixo do Si vous sacrifício, apprenez à prier sur les vamos vencer os sacrifices, altares dessa terra. vous allez avec les hôtels de cette Não tem terre. nenhum altar que trabalhe sem sacrifício. Il n'y a aucun hôtel qui n'obéit pas le sacrifice. A feitiçaria que você está Vous combatendo savez que vous voulez combattre, continua a matar até hoje. continuez à tuer jusqu'à aujourd'hui. Até hoje. Juste aujourd'hui. Continua a matar. Continuez à tuer. Por quê? Pourquoi? É o sacrifício. C'est le sacrifice. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. E olha esse pastor como é que anda. Quando está a chegar, Quand il arrive, tem carros que vão lhe buscar. il y a des Tipo voitures eu qui vont les aqui, prendre. os filhos vão vir buscar em casa. Com o carro deles. Avec leur voiture. Eles à frente, eu no meio, Lá outro devant. atrás. Mas a igreja é um corredor. E quem está a lhe buscar, Celui qui va les muitas prendre, das vezes é general do exército. il y a beaucoup de gens, et c'est général à l'armée. Muitas vezes é administrador. Et pourquoi il est administrateur? Como o pastor Alfa Local. Comparé à Alpha Estava Local, aquele jovem que entra com ele. Aquele jovem que entra com ele. le jeune qui est avec lui, Aquele jovem tem frota de aviões. le jeune là, il Quer dizer, a ele une tem fois des aviões avions. que fazem táxi. Il a des avions qui font les taxis. Em muitos países. Il y a dans beaucoup de pays. Tem frota de aviões da América. Il a en Amérique une flotte des avions, Espanha. en Espagne, Tem em Alemanha. en Allemagne aussi là, Tem na Etiópia. et là aussi en Éthiopie. Tem esse país onde houve manifestação que queimaram muitas coisas. Depois do presidente vir na América. Quênia. Et aussi au Kenya, Tem frotas de aviões. il a les flottes des avions. Mas o trabalho dele Mais son é o travail, protocolo do pastor Alfa il est Local. protocole des pasteurs E Alpha ele é que Local. compra os carros. Hein? Ele avião que o pastor Alfa Local tem, ele é quem comprou. Celui qui va acheter l'avion des pasteurs Alpha Local. Todos os carros bonitos que o pastor Alfa Local tem, quando sai um carro, luta dele é comprar aquele carro para o pastor Alfa Local. Quand ils ont une belle voiture, là, ça lutte et achète sa belle voiture pour le pasteur. Mas é o Mais protocolo dele. il est son protocole. Estava aquele branco aí que leva lenço dele, aquele jovem branco. Le blanc qui Aquele amène jovem son foulard, mãe é milionário. de O sa mère pai est é millionnaire, milionário. son père est Aquele millionnaire, jovem é herdeiro de milhões. ce jeune, il est héritier des Está millions. comigo no foto na fazenda, aquele jovem. É herdeiro de milhões. Il est héritier des millions. Mas o trabalho dele é levar o azeite do travail- pastor Alfa Local. C'est amener le sac et le foulard de Alpha Local. Estava aquele senhor grande que leva micro dele. Le second qui amène son Ele é micro, dono dessas empresas Ômega, que trabalha com as embaixadas, a empresa de segurança Ômega. en toute Et sécurité, d'elle. Omega Mas l'appartient. a missão dele Mais sa mission, é levar micro do pastor.
C'est amener le micro du trabalha pasteur. para a segurança do pastor. Pour la sécurité du pasteur. Quem dá os anúncios Qui fait les annonces? é, como é que chama o chefe do exército? Do exército, o chefe do Estado-Major, Estado-Maior. né? O Estado-Maior da Zâmbia. Chef d'état-major des Talvez aquele Zambies. senhor grande, baixinho, que dá as ofertas nos programas quando estou lá. Aquele senhor é chefe do Estado-Major da Zâmbia. Ele é que manda todo o militar da Zâmbia. Il est chef d'état-major des Zambies. Mas C'est ele é lui, que dá anúncio. celui qui fait les annonces à l'église. Você me entende? Tu me comprends? Mamãe, Maman, entre um trabalho que aquele trabalho seja a tua dimensão de sacrifício. entre un travail qui s'assoit à ta dimension de Quando estou a sacrifice. falar isso, estou a vos ensinar Je vous enseigne como mexer as estruturas. comment bouger la structure. Devemos imitar as pessoas que mexeram. Nous devons éviter déjà d'aller boucher. Vamos vencer. Nous allons grand. Vamos vencer. Nous allons vaincre. E Cabinda tem problema mais difícil do que a África do Sul. Et Kabila a un problème plus difficile que l'Afrique du Sud. Amigo pastor, não vou falar nome, Et même pas on ne va pas dire son me nom. convidaram no Brasil. On avait été au Brésil. Foi, Il est parti. pregou no Brasil. Il avait prêché au Brésil. Quando voltou, Quand il est rentré, lhe conectar com brasileiro no Rio de Janeiro. il avait Convidou aquele brasileiro para vir pregar aqui. il avait peut-être perdu Logo que ele escreveu no brasileiro, vem pregar em Cabinda. Ele disse, Il Cabinda é o venait quê? pêcher au Cabine. Cabine, c'est qui? Ele explicou, ele disse, Cabinda não vem. Les cabines, je ne vais pas. O brasileiro negou de Brasileiro vir em Cabinda. avait nié de venir au Cabinda. E sabe o que ele fez? C'est qu'il a fait? Quando o pastor foi para o Brasil, Quand le pasteur était au ele Brésil, levou no São Paulo, il avait mené à num São Paulo, sítio onde os políticos costumam ir fazer rituais. à une part où les politiciens Na font le point entrada rituel. está escrito Il avait écrit a feitiçaria do Brasil e Cabinda. la sortie du Brésil au Ele Cabinda. disse, estás a ver? Tu voyais? Logo que tu me falaste, Dès que tu m'avais dit, é por isso que eu não fui. c'est pour ça que je ne suis pas venu. Cabinda não é uma frequência de fácil. Cabine n'est pas une fréquence facile. Papa, onde alguém está fazendo desaparecer a aldeia? Ou quelqu'un fait disparaître tout un Você não village. sabe disso? No tempo da guerra, as aldeias On t'a dit desapareceram. que les villages Quer dizer, alguém disparaissent. faz desaparecer aldeia e povo. Quelqu'un fait disparaître tout un village. My God. Jesus. Cabinda é Papa, o reino do Congo Le royaume é Congo, mistério terrível. c'est un mystère terrible. Esses jovens que estão se metendo no reino do Congo. Ces jeunes qui Papa, s'ajoutent au estão a royaume Congo, entrar numa frequência de uma espiritualidade que ele não sabe a dimensão das il n'est pessoas pas que la estão a fréquence entrar. d'une spiritualité qui ne sait pas la dimension des gens qui sont là. É poço terrível. C'est un puits Porque de terrible. todos os reinos, A tous les o royaumes, reino que era mais espiritual le royaume qui était plus spirituel, é o reino do Congo. c'est le royaume Congo. Jesus. E olha todos os países onde reinou. Qual é a Legal. prosperidade? Tous les pays où le royaume Congo Angola, domine. RDC, Angola, l'RDC, Congo, Congo, Gabão. Gabon. Olha, todo o reino do Congo. Regarde, tout le royaume Qual a Congo. prosperidade? Niente. Porque tudo transferiram nocturnamente Ils ont transféré para a dans la nuit força do reino. pour la force du royaume. É por isso, me perdoa. Pardonnez-moi. Toda mulher do reino do Congo Todo homem do nasce Congo. com a predisposição à espiritualidade. Né avec la prédisposition de la spiritualité. Todo homem do reino do Congo, Todo homem do Congo nasce com predisposição à Nous avons espiritualidade. la prédisposition de la spiritualité. Os maiores pastores que temos. Le plus grand pasteur que tu as. Compara só, todos os pastores que você conhece, você verá que a maioria, 90%, são do norte. Tu fais 90% du côté nord. Jesus. Você me entende? Tu me comprends? Vai em Benguela, Allez à se Benguela. vai ver Tu vas jovens voir. a entrar no movimento pastoral como Cabinda. Les jeunes étaient mouvement pastoral comme Kabila. Guarda-cabelo profeta. Un est garde du cheveu du prophète. Uns é Salvador de Cabinda. Les uns, ils sont frères de Kabila. Outros é Moisés de A. Les hommes, Moïse A. Outros é libertador de B. Les livres. Outros é isto. Les autres sont ça. Tem uma predisposição da Ils ont une espiritualidade prédisposition à la spiritualité muito séria. très sérieux. É por isso, mamãe, C'est pour ça, maman, me perdoa. Eu pardonnez-moi. gosto de vos explicar coisas com Vous expliquez facto. des choses avec des facts. Devemos orar muito. Nous devons beaucoup prier. Devemos orar muito. Nous devons prier beaucoup. Porque o sangue que nós carregamos Le sang que nous portons passou em muitas coisas. est passé à beaucoup de choses. Passou em muitas coisas. Est passé à beaucoup de choses. Passou em muitas coisas. Est passé à beaucoup de choses. Passou em muitas coisas. Est passé à beaucoup de choses. Precisamos nos levantar. Il faut que nous E nós élevons. somos a geração. Nous sommes la génération. Vocês ouviram o que o Marco Feliciano disse quando ele veio em Angola? O que ele viu? Marc Pessan avait dit quand il est venu en Angola, Tibi Joshua,
Tibi Joshua, Tibi Joshua, que qui mexeu o mundo, avait bougé le foi monde, convidado para vir em Angola. il était invité pour venir en Angola. Tibi Joshua disse: Não, Tibi Joshua dit non, não vou em Angola. je n'irai pas en Angola. Não sou eu. Ce n'est pas Ele moi. disse: Il avait dit, Até os pastores não têm conversão genuína. même les pasteurs n'ont pas une conversion, Por causa da dimensão une da vraie conversion, espiritualidade. à cause de la dimension de la spiritualité. Você vê, pastor, está invejado, está invejado, está invejado. Tu vois, pasteur, il fait ça, il fait, mal, il fait O mal à ça. propósito é de expor outros. Porque quando você vê, Quand um tu pastor vois, vai reunir, un pasteur va réunir. vai dizer: Ei, o foco é um pastor. La vie de son focus d'un pasteur, Estamos mostrar il vous montre a dimensão da nossa espiritualidade. la dimension de notre spiritualité. Vamos nos levantar. Élevons-nous. Família tem problemas. Les familles ont des problèmes. Que não é só o governo que vai resolver. Pas de problème pour résoudre. Precisamos mudar a frequência Il espiritual. faut que nous changions de fréquence E o spirituelle. caminho é o Et le sacrifício. chemin, c'est le sacrifice. Jesus. Traz a tua oferta. Amène ton offrande. Que Deus te dê táxi, que você volta bem. Yes. Traz a tua oferta. Amène ton offrande. Por isso, quando uma igreja como nossa, Quand une église comme la que nôtre, prega a coisa que estamos a pregar, qui peut sur en train de prêcher, as pessoas devem aplaudir. les gens doivent applaudir. As pessoas devem aplaudir. Les gens doivent applaudir. Não. Non. Quer que nos calemos. Il faut qu'on nous pousse nous taire. Qual é o nível do teu sacrifício? Quel est le niveau de ton sacrifice? Fomos programados como a mente católica. Sommes des programmes avec une mentalité catholique. Que Deus da aliança Que Dieu de l'Alliance levanta os verdadeiros adoradores. élève les vrais adorateurs. Levanta os verdadeiros adoradores. Élève les vrais adorateurs. Levanta os verdadeiros adoradores. Élève les vrais adorateurs. Deus abençoe. Levanta os verdadeiros adoradores. Élève les vrais adorateurs. 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 Glória. Yes. Que meu Deus te abençoe. Não calaremos. Nous ne tairons pas. Continuaremos a pregar. Nous continuerons à prêcher. Que Deus abençoe. Estamos com cheio de tradições. Nous sommes avec plein de traditions Olha em todos os reinos. Onde o casamento é mais mística. où le mariage est plus mystique. Onde o casamento é mais mística. Où le mariage est plus mystique. Cheio de exigência. Plein d'exigences. Cheio de rituais. Plein de rituels. Se não aqui. Si ce n'est pas ici. Que você dê certo no teu casamento. Que ça va bien à ton mariage. Deus, que os jovens dê certo nessa vida. Dieu, que les Que os jeunes, casais dê certo que nas les suas couples camas. marchent dans sa vie. O pastor Alflocão está me explicar a cabinda. Pasteur, il faut qu'on m'explique Cabinda. Me disse, meu filho, senta. Et mon fils, assis-toi. Deus está me mostrar cabinda. Dieu me montre Cabinda. Cabinda, tu a ver cabinda, a imagem de uma mulher. Il voit Cabinda l'image d'une femme. Olha essa mulher, o que é que ele faz? Quand on sait qu'est-ce qu'il fait. Filho, Deus te trouxe até a mim. Dieu t'a amené Porque jusqu'à moi. onde você serve, a coisa é muito complicada. Là où tu sais, les choses sont très compliquées. Esse espírito da mulher no que domina sobre Il cabinda domine sur Cabinda, destrói a mulher, homens, détruit les hommes na impotência à sexual. l'impuissance sexuelle, Destrói a mulher détruit les femmes. no ato da mistura, dos seus períodos. On l'a de ces Sente règles. algumas coisas estranhas. Ils sont des choses étranges. Influência desse espírito. Influence de cet esprit-là. Filho, vai lá. Et allez là-bas, mon fils. Deus está me dizendo que ele te deu um sapo a Ele libertar te deu aquele l'onction povo. pour délivrer ce Começa a peuple-là. orar assim, começa a orar prier assim, comme ça, começa a orar assim, começa a Commence à orar prier assim. comme ça. Eu lhe disse, papá, Dis papa, Cabinda é chamado Timuísse. Cabine est appelé Timouissi. É uma terra doada às sereias. Une terre donnée aux Ele sirènes. disse, isso que eu estou a te explicar. C'est ce que je t'explique. Mas eu estou a me levantar como Mais j'ai sacerdote. l'heure comme Que sacrificateur. essa sereia perde controle sobre Que ti. ça ne perd contrôle sur toi. Você me entende?
Até pastor vai subir no altar, está a dizer, estamos na Vamos terra botar do mango e o maluango. Você está na terra já, Ils mango sont e à maluango no altar. à l'hôtel, tu donnes ça? Jesus. Cegueira. Aveuglement. Temos lutas terríveis. Papá, Nous avons des luttes terribles. não brinca. Papa, ne jouez pas. Cabinda, Kabila, Zaire, Zaire. Luís, Oui. todo o perímetro do Reino do Congo. Tous les périmètres du royaume Congo. Tem uma espiritualidade terrível. Il y a une spiritualité É por terrible. isso, nós que nascemos nisso, Nous qui sommes nés en ça, devemos crescer em Cristo devons grandir en Christ para mudar as frequências. pour changer les fréquences. Yes. Pessoal, mas vocês, muitos programas, você não tem noção por que estamos a fazer muitos Je n'ai programas. pas le pourquoi nous Porque faisons eu beaucoup de quero que você programmes. vive. Je veux que tu vis. Eu estou cansado. Você consegue notar que meu espírito está cansado? Tu arrives à noter que mon esprit est Se fatigué. depender de mim, é dormir, descansar. Si dépendait de moi, c'est dormir Mas et se eu me fazer reposer. isso, Mais si j'ai fait ça, está aí os pastores. voilà les Para pasteurs. só, não ora só 2, 3 dias. Ne prie pas seulement Taille. 2-3 jours. Está aí eles, ele fala só, todos nós, Nous nós tous. mesmos pastores. Nous, les pasteurs. Vamos parar só de não orar 3 dias. Prions seulement de ne pas prier 3 Você vai jours. ver. Tu vas voir. Pastor! 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 Criança já desmaiou. Pastor, estou com problema no estômago. Pastor, estou com problema isso. Pastor, fiz acidente. Nós somos obrigados Nous de sommes dia, obligés, de noite, sempre a Jour orar. et nuit, toujours à prier. Bem-aventurado, que Deus abençoe todo aquele que dorme sempre. Dieu bénisse tous ceux qui dorment ici. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe os intercessores. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Deus abençoe todos os servos que trabalham. Que Dieu bénisse tous les serviteurs qui travaillent. Que Deus abençoe os pastores. Dieu bénisse les pasteurs. Não é brincadeira trabalhar aqui. C'est pas de la blague É travailler assim. ici. Donc c'est la souffrance Para te guardar. pour te garder. Porque conhecemos o reino que Parce que pertence. nous connaissons les royaumes que nous partenons. Então, amanhã, Maintenant, demain, sexta-feira, vou dar já Vendredi. anúncio. Sexta-feira, tem um anúncio extra? Anúncio extra tem ou não? Sábado, vamos ter evangelização toda a igreja. Traz Sábado. manual, pastor Bambi. Vai. Manual. Sábado é dia mundial de evangelização. samedi, c'est É la journée dia mondiale consagrado no d'évangélisation. mundo, todo aquele que é cristão, alto, baixo, Tout ce qui est chrétien, pastor, ou un ovelha, pasteur, prophète, tem que evangelizar. il doit évangéliser. Então, sábado, Na samedi. sábado, né? Sábado, dia 31, Le samedi 31, todas as igrejas cristãs toutes les églises vão chrétiennes sair nas ruas vont se retrouver dans les rues para evangelização. pour évangélisation. Aleluia. Amen. Precisamos fazer. Il faut qu'on le fait. E nós não ficaremos de fora. Et nous ne serons pas Porque dehors somos. parce que nous Cristãos. sommes des chrétiens. Então, sábado, Maintenant, samedi, de manhã, le matin, 8 horas, 8 horas, à 8 heures, todo mundo, todos nós, nous tous, vamos estar aqui. nous serons ici. Vamos receber os Nous manuais. recevons les manuels. Vamos evangelizar Nous allons esse bairro. évangéliser tous ces quartiers. Praça Le marché, e vamos receber instruções. on reçoit les instructions. Amém? Amen. Leva teu caderno, Amenez ton pede o cahier, número do telefone, prenez le numéro de téléphone, resiste. résistez. Quando você resistir aos números do Donnez le telefone, numéro de nome, téléphone et non. vão entregar aos evangelistas. Donnez aux Evangelista évangélistes. Garba, evangelista Ferro. Não estão aqui? Qual é o evangelista que está aqui? Não tem nenhum evangelista aqui? Evangelista Mar, vem. É Mar, não? Vem. Levanta, estou pedindo evangelista, não levanta. Explica. Tem uma explicação? Ok. São manual que nós vamos ofertar às pessoas que nós Nous allons evangelizamos. offrir les gens qui nous allons évangéliser. Amém? Amen. Vamos lhes apresentar Jesus, vem. Vamos lhes apresentar Jesus Vamos lhes e apresentar vamos lhes Jesus. ofertar esse manual. Ok? Como conhecer Deus? Essa aqui. Quem você diz que eu sou? Jesus que pergunta, quem que você diz que eu sou? Qui vous dites Então, que je suis? vamos ofertar. Pode subir aqui. Vamos ofertar todo Nous allons mundo. offrir tout le monde. Então, depois de vocês registrar o nome Après, je sais les noms e o número de telefone, et le numéro de téléphone. entrega a esses evangelistas. Eles têm um gabinete Eles ont onde un vão bureau. fazer ligações para Là, ils vont faire des acompanhar. appels.
Amém? Amen. Mamãe, Mamãe. não é dia de ir na tua lavra. Pas juste d'aller dans ta Não é brousse. dia de ir fazer teu Pas negócio. juste aller ton É affaire. dia internacional de C'est evangelização. la journée internationale d'évangélisation. Todas as igrejas saem na rua Tous para les chrétiens arrivent pour todos cristãos. tous les Se você é chrétiens. cristão, Si tu es chrétien, esteja. soyez. Aleluia. Amen. Porque nós precisamos valorizar nosso reino. Mais il faut qu'on valorise notre royaume. Há pessoas que não são do reino, Il y a des gens qui ne sont pas du royaume. não participam em tudo. Ils ne participent pas en tout. Tem que estar. Ils doivent être. Aleluia. Amen. Que Deus abençoe. Então, se prepara, vão receber os nomes e tudo que pessoas vão apontar. Qual é o nosso extra? Concentração, 8 horas. Todos nós iremos nos concentrar aqui. Pode falar? No sábado, toda a igreja viremos aqui, Toute para a l'église nossa sera ici. concentração, Les samedis pour la concentration. onde teremos alguma explicação sobre a Où evangelização nous aurons quelques explications sur e a l'évangélisation. distribuição em grupos. Et la distribution entre les groupes pour les manuels. Então, das 8 até as 12 horas faremos essa campanha. De 8 jusqu'à 12 heures, la campagne va dérouler. Obrigado. Que Deus abençoe e que esteja, vamos dar valor ao reino de Deus. Amém? Amen. Levantemos, eu acho que é tudo, né? Tem que dar exemplo lá. Temos livros à venda, né? Ce sont des livres en vente. Seus espíritos ancestrais. Já Avec mudaram les a escritos capa. ancêtres. Amém? Amém. Dá micro para falar rápido. Eu quero orar e deixar o povo. Outros assuntos adicionais, a direção do protocolo comunicou para todos aqueles que têm viaturas e que têm deixado aqui no canto, logo na entrada, de que as viaturas não podem ser deixadas logo na curva. Todos nós passamos na escola de condução, os filhos do reverendo pastor são muito inteligentes e aprovaram na escola de condução, tiveram cartas e isso criou engarrafamento. E tendo aí engarrafamento, muitas pessoas podem riscar os vossos carros, os carros podem ser, se calhar, chocados aí, podem acidentar e danificar o carro enquanto estamos aqui no culto. Vamos ter cuidado no período de estacionamento de viaturas. Para as mães que continuam a trazer as crianças no templo, aqui não é o lugar. Nós temos a escola, a escolinha, onde as crianças devem participar. O grupo, ou seja, a direção da banda convoca todos os adoradores a permanecerem cá no templo, no final do culto, para permanecerem mesmo do lado do som, para um encontro de concertação. E também, todos os integrantes ficarão também, após o culto, todas as mulheres da União Feminina, para um encontro de concertação com a direção da União Feminina. E também, todos os integrantes do grupo protocolar também poderão ainda permanecer aqui para um encontro de concertação com o pastor Ricardo. Muito obrigado. Amém? Por favor, peço desculpa. Je m'excuse, s'il vous plaît. Vos levei até esse tempo. Amenez jusqu'à ce temps. Não sou culpado. Je ne suis pas coupable. Eu estou a seguir a voz do Espírito Je Santo. suis la voix du Saint-Esprit. Amém? Amen. Vi algo no princípio J'ai vu une chose au commencement que é muito sério. qui était très É por isso que eu sérieuse. levei todo mundo a orar. Là, j'ai amené tout le monde à prier. Ok? Yes. E tinham que terminar. Et il fallait qu'on finisse. A ideia que Deus colocou em mim para L'idée que Dieu vocês. avait mis en moi pour vous. Que Deus te dá a possibilidade de voltar em paz. Tu nous la possibilité de rentrer en paix. E você vai voltar em Et paz. tu vas rentrer en paix. Festa do casamento, você volta 1 hora. À la fête du mariage, tu Não rentres à te diz 1 heure. nada. Ça ne Você te me dit entende, rien. né? Tu me comprends? Reuniões familiares, você volta familiar, 20, 22 Tu rentres horas. 20, 22 heures. Não te diz Ça nada. ne te dit rien. Também, pelo menos, essa vez, vais Igualmente, cette voltar fois-ci, quase 21 Tu vas horas. être presque 21 heures. Para Deus. Pour Dieu. Aleluia. Amen. Ninguém faz do propósito. Eu tenho Personne fait consciência de que as pessoas vivem Il y a la longe. conscience que les gens vivent loin. Mas muitas das vezes, Il y a beaucoup de fois, lutamos entre Deus e nous vocês. luttons entre Dieu et E vous. Deus tem sempre a razão. Et Dieu a toujours raison. Aleluia. Amen. Então, Deus, quando nos leva até nesse tempo, Quand nous amènent jusqu'à ce temps, Deus sabe o que Ele está fazendo. ils savent qu'est-ce qu'il fait. E não esqueça, N'oublie sexta-feira, pas vendredi, não é esta, pas celle- a próxima sexta, le vendredi prochain, é a noite do Pentecostes. c'est la nuit de Pentecôte, Noite do Espírito Santo. nuit du Saint-Esprit. Vou fazer impactação. Je ferai l'impactation. Pessoas vão viver coisas Les gens grandes. vont vivre des choses grandes. É por isso que preciso de me Il faut concentrar. que j'ai besoin de me É concentrer. por isso que não estou a atender as audiências. Je n'ai pas aux Não está a me audiences. ver constantemente aqui. On ne va pas constamment ici. Estou precisando me concentrar Il faut que je me concentre para trazer resultados. pour amener des résultats. Que Deus vos Que abençoe. Dieu vous bénisse. Levantemos em nome de Jesus. Levons-nous au nom de Jésus.
Olha quem está só, diga para ele, me sinto Diga assim feliz que está nessa contente. igreja. Je me sens heureux dans cette église. É verdade? Amen. É verdade, papa. Posso sondar meu coração? Yes, papa. Eu sei que você se sente feliz. Amen. Eu acredito com você. Amen. Aleluia. Amen. Então que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe os anciões. Que Dieu bénisse les anciens. E os anciões vão ficar para falar comigo. E a liderança dos pais. Secretariado geral também. Para falar comigo. Amém? Amen. Eterno Deus, Adonai El Shaddai, estou a abençoar a sua eclésia, estou a paralisar toda a obra das trevas, estou a paralisar todo o acidente, estou a anular todo o mal, estou a abençoar o seu povo, que a grandeza de Deus vos cobre, a grandeza de Deus vos reveste, a grandeza de Deus vos toma. Deus é amor, que esse amor vive dentro de vocês. Filho, filha, estou te abençoar como pai. Estou te abençoar como pai. Estou te abençoar como sacerdote. Eu sou chamado para te servir. A tua bênção é a minha satisfação. A partir de hoje, seja abençoado. A partir de hoje, vence em toda a batalha. Até no teu sonho que você recebe uma força sobrenatural. A partir de hoje estou a levantar na qualidade do teu pastor. Na qualidade do man of God. Estou a te dar força. Estou a te dar força. Estou a te dar minha energia. Estou a te transferir a minha unção. Receba a força. Que as suas baterias sejam carregadas. Para viver a santificação. A pureza. O temor e vencer nessa vida. Estou a decretar e declarar: o que quer te destruir seja paralisado agora. Tudo aquele que está te levando no caminho errado, no caminho da morte, no caminho da perca, no caminho da destruição, estou a paralisar. Stop! Stop! Estou a paralisar a maldição. Yes. Estou a paralisar a maldição. Amen. Estou a canalizar bênção no teu corredor. Estou a canalizar longevidade. Pai, ninguém morrerá. Ninguém morrerá. Vive! Que o Senhor te sustenta. Que a graça te acompanhe. Que o cântico da vitória se estabelece. A bondade de Deus te acompanha. Que o círculo seja detida no teu caminho. Oh Jeová. Oh Jeová. Obrigado por esta visão. Obrigado por esta visão. Obrigado por esta visão. Estou a ver grandes conexões sobre filhos. Estou a ver grandes. Deus está me dizendo que é tempo de Deus vos conectar a pessoas que vão ser porta da bênção. Senhor, guarda o teu povo. Guarda as suas casas. Guarda as suas responsabilidades. Guarda a vida deles. Guarda os empregos. Guarda os empregos. Abra a porta dos empresários. Faz essa igreja, igreja dos empresários. Faz essa igreja, igreja dos empresários. Pessoas que têm dependência financeira. Senhor, estou a me sentar no teu altar. Dê estabilidade ao seu povo. É o povo que eu intercedo à madrugada. É o povo que eu intercedo de dia. Dê estabilidade ao seu povo. Dê estabilidade ao seu povo. Que a graça vos acompanhe. Que vossos filhos sejam guardados. O amor de Deus Pai. A graça do nosso Senhor Jesus.
a comunhão vital de Deus Espírito Santo vos sustenta de hoje para sempre. Que todo perigo seja vencido. E a Bíblia declara, quando eu rezo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Compromisso sábado, Samedi às 8 horas. à 8 heures. Que essa mensagem vos guarda. Que ce message vous garde. Que essa oração vos guarda. Amen. A saída é ordena em nome de Jesus. Yes. Só para recordar a todos os